queridos, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo episódio do Ad Podcast. Nós temos mais uma convidada muito especial para falar conosco nesse dia, porque você sabe, aqui é um lugar onde nós trazemos pessoas muito interessantes, com histórias inspiradoras, e hoje a gente vai ter mais uma história assim, para ouvir e também para aprender um conteúdo muito importante, muito relevante para nós. Nós temos aqui conosco, sentado na nossa mesa hoje, a Laura Cárdenas. Muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada. Feliz de estar aqui. Muito bem, gente. A Laura, na verdade, tem uma apresentação aqui extensa, né? Porque, em primeiro lugar, a Laura, ela é a psicóloga colombiana mais brasileira que A existe. minha frase é essa aí. A Laura também é escritora. Ela escreveu os livros O Jardim, A Vida de Ponta Cabeça e Terapia Pura e Simples. Por esses títulos, você já pode imaginar que a Laura é psicóloga, né? Sou psicóloga. A Laura também é criadora do método SAC, onde ela nos ensina a pensar melhor. Mas eu vou pedir para você se apresentar e ampliar um pouco mais, né? Essa tua aqui, essa tua apresentação, Laura. Bem-vinda de Tá novo. Uma bom, alegria ter muito você aqui, viu? obrigada. Eu estou bem feliz de estar aqui. Então tá, além daquilo que tu já falou, eu sou psicóloga, eu sou colombiana, eu estou morando aqui no Brasil faz 10 anos, 10 anos. 10 anos aqui no Brasil. Eu vim para fazer 2 anos só, e Deus com as suas loucuras, aí eu fiquei terminando 10 anos aqui. Vou contar um pouquinho de como eu cheguei aqui, pode ser? Pode Que ser. daí já começa e aí Sim. já Aham. começa tudo. Eu fui formada na Colômbia como psicóloga e eu estava trabalhando lá já, tipo, eu trabalhava numa escola, era muito legal esse trabalho porque eu era psicóloga de uma escola de filhos de pastores. Ah, é? Então eu já comecei também a participar de todo esse mundo diferente de filhos de pastores, família pastoral, ministério, como psicóloga também. Trabalhava na minha igreja local, lá em Bogotá, a capital da Colômbia, também atendendo pessoas dentro da igreja. Igreja grande. Igreja, uma mega igreja lá. Mega igreja, né? Porque lá Aham, tem várias, né? tem várias, estou numa delas. Ah, é? Mas Ah, mega igreja, quantas pessoas, assim? ixi, por culto, acho que são mais de 2.000 pessoas. É Mais bem de 2.000. grande. Eu não tenho noção de número, mas é bem grande, bem conhecida lá na Tá. Colômbia. Como que é o nome? É Filadélfia Puente Largo, com o pastor Luiz Beltrán. Ah, bem colombiano. Sotaque tá Muito purinho. bom. E daí, de fato, fui enviada como missionária da igreja para o Brasil, Tá, mas isso um pouquinho mais na frente. Daí eu estava trabalhando e eu sempre quis fazer teologia fora da Colômbia, porque tá. a Colômbia é tão boa na sua teologia que eu não me encaixava muito, porque é muito teórica, muito de livro, muito estudar. E eu sou daquelas pessoas que, se eu não pratico, não aprendo. Uhum. Então, eu tentei fazer há alguns anos teologia, já com essa base da psicologia, mas não, sempre reprovei. E daí, quando eu conheci uma escola aqui, daí eu terminei Tá. vindo, porque ela tinha práticas missionárias. Daí eu vim e aqui começou, na verdade, toda essa apresentação que tu fez começou aqui no Brasil, porque eu vim já formada. Mas como eu comecei a fazer teologia, aí também eu tive que parar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu nem sabia português, então a psicóloga que não sabe nem ouvir nem falar não é ninguém, né? Sim. Acreditava eu naquele momento. Daí eu parei um pouco e eu comecei a estudar o curso que eu vim fazer. E também junto com isso, os 2 anos que eu estava aqui, que era o ano para eu ir embora, aí Deus me confirmou que era para ficar. E aí, junto com isso, começou o projeto Identidade Cristã. Então, foi um momento onde eu comecei a entender como a psicologia já estava na Bíblia, né? Como tudo aquilo que eu tinha estudado estava super confirmado na Bíblia. Entendi. A identidade cristã, então, tá desde o começo da tua história aqui no Brasil. Desde o começo da minha história no Brasil. Foi ali Legal. que eu comecei. Na verdade, nesses 2 anos que eu não aconteceu nada, que era enquanto eu aprendia a língua, né, o português, que eu conhecia pessoas, que eu fazia o curso.
claramente eu entrei numa crise da minha identidade, né? Tipo, Uhum. como eu te falei, pensava Sim, que uma psicóloga só era psicóloga porque era psicóloga. tá. E a minha identidade era, eu não sabia, tinha sido formada muito na minha profissão. A faculdade lá em Bogotá era muito boa, é muito boa. Eu fui muito reconhecida por ser boa. Então, Que tudo legal. se levantou Uhum. nessa minha formação. Quando eu cheguei aqui, não era ninguém, não tinha ninguém, não era Pois é, né? psicóloga. E aí que Deus começou a me ensinar que a identidade não estava ali, né? E era muito bom, porque enquanto eu chorava no meu quarto, eu Sim. cheguei a morar aqui com 12 meninas estrangeiras. Uau. E totalmente desconfortável. Quando cheguei aqui, era tudo misturado. Eu queria estar aqui, mas ao mesmo tempo eu me achava muito doida de ter Uhum. jogado minha vida profissional e vir aqui Sim. para fazer uma outra faculdade. Então era uma mistura que se encaixou em muitas crises de identidade. E Ah, aí Deus começou a me ensinar o que que era identidade, uau. o que que era a verdade, o que que era a minha profissão, quem que era Uhum. eu e o errada que eu estava em muitas coisas. E aí eu fui escrevendo tudo num caderninho, porque Ah, era para que mim, legal. né? Era tipo tudo. E como eu entendo muito o Senhor quando fala Tá. sobre caráter, temperamento, eu anotava Aham. tudo nesses termos. E no segundo ano, já quando já estava melhor, já estava, não estava melhor, mas estava acostumada, Tá. né, nesse meu ritmo de vida. Aí Deus começa a abrir portas para eu fazer aquele projeto. Entendi. E o material do projeto virou aquele caderno do meu devocional com Deus, né? Do meu tempos com Deus. Entendi. Aí Deus começa a me mostrar todas as aulas que ele já tinha me dado, onde Poxa, que eu lindo. era a vítima dele. E aí comecei a fazer as aulas. Então foi a partir daí que começou o projeto, foi a Tá. partir daí que eu comecei a dar aula daquilo que eu tinha vivido, daquilo Uhum. que eu tinha entendido. Então isso começou a ser muito vivo nas pessoas. Aí Entendi. as turmas foram maiores cada vez mais. Aí no terceiro ano, no quarto, não sei enganos, mas aí foi que eu escrevi o livro também. O Tá. Jardim que tu falou, o Jardim Uhum. é o meu primeiro livro que tem meu coração inteirinho. Esse livro fala da identidade, de Tá. como a nossa identidade não foi perdida nunca, mas foi Uhum. totalmente esquecida, né? Então Sim. eu me baseio tudo em Gênesis, de Que como a gente legal. precisa voltar para onde tudo começou, Que é né? o jardim. Que é o jardim, né? Que é a nossa Gênesis. Muito bem. Assim, Laura, é o seguinte, né? Você falando já vai abrindo aqui Era só para algumas, me apresentar, algumas né? ideias para a gente ir Perdão. puxando, para desenrolando tanta coisa aqui que a gente vai ouvir e aprender nessa noite. Mas eu dei uma freada, né? Dei uma segurada porque eu não me apresentei. Meu Jesus, né? Porque assim, Jesus. a gente, o pessoal que já nos conhece, está aqui conosco, né, no canal. É, tá tudo certo, mas muitas pessoas vêm a partir do nosso convidado. Então, para quem não me conhece, o pastor Adivaldo Ferraz, pastor da Sabot Church Floripa. E o que eu queria pedir para você já no começo? Para você que não conhece o nosso podcast, para você entrar no Instagram, para tudo agora, né? Dá pause aí nesse vídeo e você entra no nosso Instagram, AdPodcast, e passa a seguir. E aqui no YouTube, onde a gente está agora, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, para você curtir esse vídeo e fazer algum comentário, Laura. Isso aí, que a gente começou, né? Porque Eu me comentário adiantei. é importante para nossa relevância, engajamento e a distribuição desse vídeo. No final, eu volto a falar sobre isso, para até pedir para você encaminhar depois, se caso você goste, né? Pode ser Por que não favor. vai gostar, daí você não precisa encaminhar. Mas se você gostar desse conteúdo, for algo importante para você, que você sabe que também vai ser legal para teus amigos, outras pessoas, no final só. Eu vou falar para você fazer isso, repartir, compartilhar esse vídeo, porque também no final, para te segurar até o finalzinho, né? Vai ter um sorteio aqui, Aí. né? Então, aguarde, gente. Então é o seguinte, Laura. Eu vou já já entrar nessa conversa psicológica. Oh, meu Deus. A gente precisa, né? Vai ser uma terapia aqui hoje. Mas antes, para aqueles que não conhecem a tua história desde o comecinho, Tá. eu queria pedir para você
contar da Laura antes Antes de dessa chegar no crise. Brasil. A gente vai chegar, talvez, é, essa questão Uhum, toda, né, de alguém que sai do país com uma missão, né, que Deus traz, como isso, na verdade, depois chega a uma crise, né, porque não tem como, ouvir você falar, a gente vai lembrando das nossas também, é, né? Mas antes de tudo isso, né, que é a tá, Laura, né? Como a Laura virou Laura? Conta um pouquinho da tua tá, infância, boa. se foi toda ali em Bogotá Foi. ou, enfim. Tá, eu sou caçula de três, somos três filhas. Eu sou a mais novinha. E os meus pais, graças a Deus, todos juntos até agora. A gente foi criada em Bogotá, Colômbia, sempre morei ali. É uma capital muito corrida, tipo São Paulo, muito estressante, muito trabalhadora. A cultura colombiana, ela é muito acadêmica. Então a Tá. gente sempre foi muito educada e é sempre muito treinada para estudar. Ah, Então é? a gente só nasce, cresce e estuda. Então Tá, sempre a fala dos pais é você precisa ser alguém na vida e a gente, tá. por inércia, sempre vai fazer a escola, a faculdade, Uhum, a pós-faculdade. Então, é uma cultura muito racional, muito assim. Então, tá. a minha infância foi isso, né? Eu estava Estudar, estudar, estudar. sempre na escola, jornada contínua. Então, eu entrava 8 horas da manhã, 7h30, saía 4 horas, às vezes eu ficava mais tempo porque tinha curso de tudo, Uhum. né? E eu ficava ali. Eu nunca fui uma boa estudante, então eu sempre fui me diferenciei das minhas Tá. irmãs por causa disso. Eu não gostava muito de estudar, Será que é coisa de caçula? talvez. Talvez, Já deu né? falando por aí, né? Já fica a dica aí para os caçulinhas de plantão, né? É, nunca gostei. Mas eu lembro muito que eu não me importava, tipo, eu não queria gostar. Tá, Eu estava tudo bem se eu não reprovava. tá. Então, eu só me esforçava Aham. para passar, para ser aprovada, né, nas tarefas, tudo. Mas como eu tinha as minhas irmãs sempre eram muito boas nos Hum, estudos. isso complica daí, né? E nós somos em ano e meio de diferença. Tá. Então, éramos, né, a gente sempre confundia que era, como que fala quando são as três iguais? É gêmeas? Gêmeas, mas um três. Gêmeas também? Três gêmeas. Ah, Ó, ah, trigêmeas, ó. 10 anos de Brasil aprendendo palavra ainda, hein? É. Trigêmeas. Aham. E daí a gente sempre, né, as Cárdenas. A gente sempre foi as Tá. Cárdenas Uhum. e as trigêmeas, mas eu era sempre a diferenciada, né? Porque eu era Tá, aquela que não era muito boa. Então a minha tá. infância foi um pouco Mas alguma marcada coisa sobre tinha que isso. você tinha que se diferenciar. Você era mais falante? O que que você era? A mais Então aí, engraçada? depois que eu fui Ah, reparar nisso, né? Mas eu sempre me fui pelo lado dos esportes. Porque eu pensava naquela época, só que era um pensamento muito ingênuo, né? Tipo, minha irmã é boa nos estudos, uhum. eu preciso ser boa em alguma É, coisa. Eu gostava muito de todos os esportes. tá. E daí, depois da jornada das aulas, eu ficava para fazer algum esporte, qualquer um que tivesse, e até porque era boa naquilo Uhum. também. Então, a minha vida sempre foi isso. Os professores comparavam. Eu lembro muito os professores falando: tu tem certeza que tu é Cárdenas? Que tu é bem diferente. E eu nem lembro o que que eu fazia, mas Tá. claramente isso marca qualquer criança, né? Oh, Enfim, a minha infância foi isso. E depois, como eu era tão diferente, lembro também que eu não sabia o que fazer de faculdade. Aí a minha família é totalmente enlouquecida, porque ninguém pode ficar sem estudar. sim. Aí, com a ajuda da mãe, a minha mãe, eu lembro que foi uma peça super importante ali. Eu comecei a fazer psicologia e, graças a Deus, a gente acertou. Então, aí comecei a fazer faculdade. Não tinha psicólogo na família. Não tinha, Tá. não tem nem da área das humanas na família. Todos os meus pais são engenheiros, marketing e administrador. E é É mais ou tudo menos minha como aqui no família. Brasil, a faculdade, tipo universidade, no sentido de poder entrar ou não, a dificuldade. Lá tem uma coisa diferente daqui, e é que a educação mais forte é a privada, não é a Tá. pública, né? Uhum. E
A pública não é boa, mas é muito. Sim. É que na Colômbia é tão diferente. Na Colômbia tem muita diferença socioeconômica. Uhum. Então, a pública é reconhecida por aquele população não Tá, tão privilegiada. entendi. Então, a gente sempre, Mas a obviamente, né, mas universidade? tudo, Tá, tudo. Tipo, tudo. até Tá. as casas, os bairros da cidade estão Tá. totalmente organizados por status socioeconômico. Então, Ah, é? segundo o bairro onde tu mora, aí tu já Sério? sabe, aham, Mas não mistura? dificilmente. Porque, por exemplo, a gente estudou Hum. numa escola onde o status socioeconômico lá é muito ruim falar isso em outros países, porque Tá. parece tipo castas, né, na Índia. Aham. Mais ou menos, mas na Colômbia é Tá. muito normal. Entendi. É tipo, a gente chama de extrato. Então, qual é o teu extrato? Aí tem Tá. de 1 até o 6. Um sendo super precário, super Uhum. pobre, 6 é muito bom. Entendi. Então, a gente sempre viveu 5, 6. Não, Tá. perdão, 4, 5. 6 é o máximo. Então, a gente sempre era 4, 5. E para isso, as escolas são Tá. também diferenciadas pelo extrato das Mas pessoas. não é. Então você, dependendo do teu nível socioeconômico, você é classificado na escola. Você vai para a escola Tu vai para uma dessa. escola onde, no A bairro, maioria é é assim. exatamente. Ah, Tipo, aí, por exemplo, na minha escola, Jesus. não queria entrar uma pessoa extrato 1. Não Entendi. tem condições, não mora perto daí. Tipo, todos eles estão o outro, onde estão Gente, todos os de extrato 1. que É diferente, né? muito Porque diferente. lá na Itália, como que funciona? Tem um, pela questão de renda, tudo mais, você também é classificado, que Aham. chama IZ lá. Então você tem um número e que é um valor ali que não é de 1 a 6, né? Tipo, vai a tanto que tem a ver com a tua renda. Uhum. Então, se você é abaixo daquele valor, você, na verdade, tem descontos. Então, por exemplo, a faculdade mesmo, ali todas são pagas, né? Mas quando a gente chegou lá, a gente chega numa condição de estrangeiro e tal, dificuldade para você comprovar a renda, tudo Uhum. mais. Nossa renda ainda vinha do Brasil no primeiro momento. Aham. Então a gente chega lá, meu Deus, nossa classificação era muito miserável, né? E daí Eu me os assustou um nossos pouco. dois mais velhos, eles entraram na faculdade lá. Quando a gente entra para fazer a matrícula, e eles colocam o meu número como se fosse um CPF, que é um outro número que eu tenho lá, o código fiscal. Eles colocam no sistema meu código fiscal, daí eles já olham assim no grau de miséria Que horror! e a gente tinha o desconto, eles tinham desconto de 100% na faculdade deles. Ah, E eles olhavam para nós assim, tipo assim, ah, mas como que você está conseguindo viver com isso aqui, né? Então lá eles te classificam também, mas pelo desconto. Então você estuda desse, na mesma escola, você entendi. paga menos ou mais conforme a tua condição Essa mesma econômica. dinâmica tem na Colômbia, nas Tá, faculdades que são públicas. tá, Mas dá por entendido, né, sei lá, que uma pessoa extrato 6 não precisa entrar numa pública. Então, nesses tá. descontos que também existe, são para extratos 1, 2, 3. Então, Entendi, segundo também o salário das pessoas, ela tem um tipo de desconto. entendi. Mas essa é só no público, por exemplo, eu nunca Tá. vivi essa realidade. Então tá. Então a gente tá falando com uma rica aqui da Colômbia, gente. Não, Sempre no 4, 5, 6 é sei, nunca milionário. cheguei, nunca Então, cheguei. mas tá, tudo bem, né? Mas é rica, né? Não, mas para tu ver, olha só, a gente nunca foi rico. Tá, Mas como isso está tão impregnado na sociedade, na Colômbia também tem muito isso de aparência, claramente. Então, por ah, exemplo, os meus imagino. pais trabalhavam demais. Imagina, Uhum. 3 escolas, 3 faculdades, 3 médicos, tudo em 3. Tá, E por mais que, tipo, a gente nunca foi rico, os meus pais tá. ficaram um tempo sem trabalho, aquele momento foi muito, tipo, eu lembro da minha mãe vender porta a porta roupa, bonecas, ou o Sim. que for. Uhum. Meu pai também. A gente nunca descia, Nunca ia pro nunca 3. ia.
3 nem pensar, É né? exato, Tá. porque tipo chega a ser uma coisa muito de, não, a gente não é três, Aham. não é Entendi. não é o número, mas é o Mas quando bairro. você se apresenta lá, tipo, sei lá, tá conhecendo alguém e daí você quer saber alguma coisa da pessoa, você pergunta que número você é? Não, que número Não, não, mas o não pode bairro. Tipo, perguntar. onde que tu mora? Ah, sério? Que daí pelo bairro você sabe se Daí, o pelo cara é bairro eu um. sei, porque a gente já conhece a Entendi. cidade. Então, tipo, eu Que moro loucura, lá. gente. Eu falei, "Ih, o que tu faz aqui? É muito diferente. Então, por Ah, exemplo, eu nunca. Não é como aqui, que todo mundo é muito. E eu acho muito tá. legal aquilo. Mas eu nunca Mas tive amigos, por exemplo, que morassem longe que eu, tá. né, de outro tipo de Que legal. Quer situação. dizer, legal não, né? Vamos colocar diferente, né? É bem Porque é o lado, diferente. tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Claro, isso alimenta muito a Aham. nossa mentalidade. Então, quando eu Sim, cheguei aqui, eu reparei o quanto isso tem consequências também na nossa forma de ver a vida, a pois nossa é. forma de comprar coisas, a nossa forma de socializar. É muito engraçado, E porque tem foi um aqui que preconceitozinho eu embutido, comecei a né? enxergar o orgulho tão horrível que a Aham, gente tem, a predisposição com as entendi. pessoas, entendeu? Tipo, sei lá, para morar em algum lugar. É muito, tá, mas aqui é seguro, mas quem mora aqui, mas entendeu? Tipo, coisas que lá Entendi. é muito normal. Eu vou refazer a apresentação aqui. Bom, a gente está aqui com a Laura, uma número 5 na Colômbia. Quatro, Mas, cinco. mas, Laura, e o teu encontro com Jesus? O meu Quando encontro com foi? Jesus foi muito bonitinho. Eu tinha Ah, 12 anos. Eu tinha tá. 12 12 anos, anos. era pré-adolescente. E a minha mãe, a gente sempre foi católica. Eu lembro sempre da gente ir para a missa lá na igreja católica. O meu pai sempre foi muito resistente àquilo, mas ele ia só para não brigar com a mãe. E a mãe sempre, a família da mãe sempre foi muito, muito católica mesmo. E a gente ia, e eu lembro de gostar até. E depois a gente entrou num período muito difícil econômico, onde os pais ficaram sem trabalho, tudo. E na empresa da mãe, uma amiga dela convidou, porque tinha um curso de finanças que um pastor ministrava. Era o curso de finanças Crown. Lá É na muito famoso. Filadélfia. Não, esse Era eram em outra. assembleias. Tá. Era uma outra igreja. As assembleias é bem diferente daqui, Ah, da é? Colômbia. Todas as denominações mudam, é muito, muito Hum, diferente. E aí, o pastor era de lá, só que o pastor era engenheiro. Então, chamou muito a atenção da mãe, que tá. mesmo sendo um pastor, era um profissional Uhum. bem-sucedido. E daí, por isso, ela começou a assistir nesse curso. E aí começou a, né, conhecer Tá. a fé e tal, e ela aceitou Jesus. E ela começou a assistir numa célula, num grupo pequeno de oração, e a gente acompanhava ela. E aí eu Tá. lembro muito de gostar, mas agora estou lembrando, antes disso, o Hum, paralelo a isso, minha mãe ainda ficava muito resistente. E eu fiquei muito doente naquele tempo. Eu peguei uma tá. infecção das amígdalas. Tá. E eu precisei tomar, eram 7 vezes, 7 meses de uma injeção. Tá. Era muito dolorida. Era aquela bem Bezetacil. é aquela mesma. Era Tá. horrível, Ela horrível. dói, né? É uma Meu injeção que dói. Deus, eu Aham. tinha 12 anos na época, eu chorava muito. E a enfermeira que ia em Hum, casa para aplicar as injeções era cristã. Eu lembro tá. ela antes de aplicar sempre orava por mim, Olha só, lia um salmo para mim. E eu lembro que eu gostava muito daquilo. que legal. E nessa época minha mãe já assistia, mas ela era muito resistente só Uhum. por ser cristãos. Ela era católica, a gente. E eu lembro muito de falar, mãe, mas ela ora bonitinho, mas ela tem razão, ela pega a Bíblia também, não sei o Sim. quê. A minha mãe, não, mas eles são cristãos, cuidado. Aí, enfim, daí acabou Hum, as injeções e coincidiu com que o curso também acabou e a gente começou então a assistir aquela célula também, aquele grupo pequeno. tá. E aí a gente começou a assistir, a gente depois começou a frequentar a igreja deles. E a gente começou sem meu pai, né? Começou a assistir. Eu não lembro ali, se não lembro, Uhum. não teve, né, um encontro real, Sim, eu e Deus. sim. Mas eu fui batizada, minha mãe Tá. já foi super aberta, e eu e as minhas irmãs. Mas aí depois foi 12 anos, já tinha uns 13. Aí eu comecei a namorar e aí a minha vida mudou Ai, um pouco. Jesus amado. Você começou a namorar com que Eu o número comecei a dele era namorar. qual? Era o mesmo, tu nunca se mistura.
Eu tô interessado agora o número Era do mais rico do que colombiano. eu, então era Ele, 5, 6, mas sim, ó, tá, ai que horror, você gente. vai namorar, você começou a A namorar gente uns nunca seis, pergunta hein? isso, tá? Meu Mas você Deus, morava pai. perto, então dá pra Tá, ver. entendi. Aí comecei a namorar. Tá. E aí comecei a namorar o filho do pastor da igreja. Ah, ele era filho do pastor da Era o igreja. filho do pastor da igreja. Aí eu fiz aquele Escândalo, erro hein? Filho do pastor número 6. número 6 e a gente era muito criança, né? Ele tinha Tá, 14 anos, eu tinha 13, 12. Éramos muito babies, mas na época a gente se acha tá. super adulto. A gente começou a namorar e era claramente um namoro muito criança, né? Tipo, Uhum. os pastores não concordavam, porque a gente era muito, muito criança. Os meus pais não lembram muito de participar naquilo, mas foi o primeiro amor, então a gente achava Uhum. muito que a gente iria forever and ever. Só que ele era o filho do pastor, então, como sempre, ele foi Tá. muito educado, como Uhum. sempre não, como normalmente, né? Aguarde o testemunho, você não Sim. pode, você não. Então ele sempre terminava, voltava, terminava, voltava. Tá. Aí foi muito machucado porque eu ia e voltava cada vez que ele Uhum. queria. E enfim, daí termina esse relacionamento muito mal. Bastante tempo ali. Muito tempo, foram 3, 4 anos nesse joguinho aí de Uhum. criança que terminou já, tipo, Uhum. já era quase adolescente velha já. E quando terminei, Esse adolescente velho, né? 12, 13, 14, 15, 16, É, o imagina. 16 Tava velho, saindo né? Meu Deus, né? da escola. Tá. E daí eu terminei muito mal, muito machucada, até porque isso deu problema também com pastores. Então eu estava na igreja, mas ao mesmo tempo estava mais desafiando os pastores. Foi uma rebeldia muito passiva da minha parte, que eu não conhecia, que pela mágoa eu comecei a conhecer. E daí, como eu terminei desse jeito, eu comecei a namorar outro cara. E aí já eu fiquei desviada 5 anos que durou o relacionamento. Oi, não sou eu, tá? O Heron, ele quer saber o número Eu que era o segundo. Não, o segundo era tipo um 3, Pô, 4. você vai namorar um 3, cara. Por isso que a gente não deu Não, certo. não, você não se namora um 3, né, Ai, Heron? que horror, Não, gente. é que Isso isso. vai ficar na tua cabeça, né? Se tu for na Colômbia, não vai perguntar isso, né? Horror. Você namorou um 3, o nome dele não Namorei. importa. Não Tá bom. importa, ninguém vai lembrar. Ah, Não é importante. e daí você saiu fora da igreja. Aí saí fora. Na verdade, como já tinha aquela rebeldia Tá. passiva, eu nunca saí fora da igreja. Mas sim, eu saí Uhum. fora de Deus. Tá. Só que da igreja não, porque eu não queria dar aquele gosto para os pastores, né? Uhum. Enfim, sempre frequentei. Eu lembro muito naquela época de chorar muito eu amava o Tá. Senhor. Só que eu estava tão machucada já como mulher, e até porque aquele relacionamento começou sendo muito bonito, como sempre, Uhum. mas terminou sendo muito tóxico, né? Era uma Tá. pessoa muito, muito abusiva. Eu já estava muito magoada, então eu permitia muita coisa. E isso foi um tormento durante aqueles 5 anos. Isso foi já a faculdade, então eu Tá. lembro de estar fazendo psicologia, tendo muita vergonha de ter uma vida pessoal Hum. tão ruim, porque também os meus pais, eles não queriam o cara, claramente, Hum. e eu me afastei dos pais. Então eu ficava Entendi. muito tempo fora de casa, eu brigava com os meus pais, enfim, eu terminei sendo aquela mulher magoada e que magoa também outras pessoas. Uhum. Ah, muito profundamente, eu sabia que o Senhor me amava e eu amava o Senhor, mas a minha vida não me permitia Tá. voltar. E meu orgulho também, né? Uhum. Sim. Daí passou muito esse tempo, até o final da faculdade. Eu lembro, porque eu comecei com ele no início, faculdade de 5 anos, e no final da faculdade, tanto era essa minha vergonha, que eu tinha eu era muito boa aluna na faculdade. E daí, no meio desse Uhum. relacionamento, eu escondia muito isso da faculdade. Ninguém conhecia meu namorado, ninguém conhecia, porque eu sabia que era a minha vergonha, a Tá. minha vida que ninguém Entendi. gostaria. E quando eu fui me formar, aí os meus supervisores de formatura, eles não me deixaram formar até eu começar terapia. Ah, Era, olha era só. esse o nível. Aí eu fui Entendi. começar terapia, primeira vez na minha vida, que Hum. fazia terapia, e aí me formei.
A gente vai falar bastante de terapia hoje aqui, né? Vamos. Daí você se forma. Bom, gente, antes de voltar aqui, eu esqueci de um negócio. A gente está inaugurando com a Laura aqui hoje o nosso baleiro. A gente ganhou esse baleiro da Shakira. Extrato. É, Shakira, não sei que número é. não, a Shakira é 6, Hoje certeza. é. É, Hoje certeza. 7. A Shakira mandou pra nós. Laura, ó, você fica à vontade. Tem gominha, tem Obrigada. amendoim, tem balas diversas aqui, ó. Eu vou pegar uma Pode gominha aqui, pegar. cara. Vou pegar uma gominha aqui. Mas então, nesse momento, você começa a terapia, mas eu quero, antes de entrar nisso, saber como que é o teu reencontro ali com É, Jesus. então. Tá. Aí foi, na verdade, foi depois disso, né? Tipo, eu fiquei todo esse tempo assim fora e eu comecei a trabalhar. Quando comecei a trabalhar, graças a Deus eu já tinha terminado com ele. E meu mundo acabou naquela época, né? Tipo, eu terminei com ele e eu terminei muito mal. Hum, Só que graças a Deus eu saí da faculdade já com trabalho. Então eu nunca fiquei nesse tempo de recém-formada, procurando, mas eu já tinha começado a trabalhar desde antes de me formar. Então eu estava muito ativa já na prática. Só que quando me formei, eu perdi meus amigos, porque naquela época todo mundo já começa a fazer a sua vida, e eu me vi muito sozinha, e sem ele. E aí começou também aquela hum, crise, só que comecei com sintomas depressivos, era muito forte isso aí. tá. E eu atendia também. Então, para mim, eu comecei a sentir Uhum, uma responsabilidade muito grande sim. de vida, de profissão, de tudo. Uhum, E aí eu lembro um dia, a minha mãe já tinha começado a frequentar essa minha igreja atual lá em Bogotá, que é aquela amiga igreja que já a gente falou, uhum. e ela já frequentava lá. E ela falava, sempre chegava em casa, nossa, maravilhoso, uma igreja super bom, tem muitos jovens, não sei o que e tal. E um dia no meu consultório, eu trabalhava naquele tempo numa clínica, eu era supervisora de todo o corpo de saúde mental, o departamento de saúde mental, e eu desse jeito, né? Totalmente mal. E aí eu lembro de estar muito mal, eu comecei a chorar no escritório, comecei a chorar. E eu lembro que eu orei de um jeito muito engraçado. Falei, Deus, eu sei que eu te conheço, mas eu sei Hum. que tu não gosta muito de mim, da minha versão atual, mas eu preciso um help. E aí eu lembrei da minha mãe falando da igreja. Eu entrei no Facebook na Olha época, só. e na época eu tinha, não tenho mais. Tá. E eu lembrei de um nome de um pastor que a minha mãe falou para mim. Aí eu escrevi para ele e Ah, ele é? falou na hora: vem aqui no meu escritório, estou na igreja, tal. Eu cancelei pacientes naquele dia e fui para aquela igreja. E aí começou o meu tempo de reencontro com o Senhor. Aí eu conversei com eles. Foi muito difícil no início de Uhum. romper tudo aquilo que já tinha também construído em relação à defesa pessoal, em relação à resistência, predisposição, um monte de Tá. coisa. Mas aí eu comecei a frequentar de novo e foi num culto, um louvor, que Deus definitivamente me declarou seu amor de novo por mim, Que né? legal, Foi Laura. muito, muito intencional da parte dele. Eu não Uhum. consigo falar que eu busquei ele de Tá. novo, eu entrei na igreja para me comportar. Bem. Não, foi Uhum. ele diretamente me procurando. O amor dele te Foi atraindo. totalmente homem. Eu senti um Uhum. homem Que realmente me legal. amando e se Uhum. aproximando na época que eu me achava totalmente desmerecida de tudo. Tá. E aí começou, aí foi o meu reencontro com Deus que eu tenho consciência. Porque quando eu Uhum. me batizei lá há 12 Sim, anos, sim. era tudo muito bonitinho, mas não Tá. tinha aquela coisa de consciência com Deus. É diferente, né? É Porque totalmente diferente. existe uma questão de você entender que você precisa, né, de Deus. Aham, Você exato. precisa do Salvador, você precisa de amor, você precisa de alguém que vai trazer sentido, né, para tua Uhum, vida, para tua existência, para aquilo que você está aprendendo. é, É diferente, né? O encontro com muito. Jesus, ele em algum momento vai precisar ter maturidade, né, da nossa parte, para Uhum, a gente talvez ter uma conversa que antes era só algo ali um pouco mais infantil, uma coisa que é. era Eu acho que importante, mais mas isso e também a urgência que tu tem. Se tu não tá. tem uma urgência de Jesus, parece que mesmo se ele faz, dá igual.
Tipo, porque eu lembro naquela época que eu falava assim, não é Deus, não é um amor desse tamanho, um ser humano, o que que vai fazer? Tipo, Sim. eu tô perdida com as Uhum. pessoas. Então eu lembro muito o meu coração de eu preciso dele. É aquela necessidade que se não é, se tu não Tá. tem, tu morre. Uhum. Então eu acho que isso também faz muita diferença. Quando eu tinha 12 anos não tinha aquilo, né? Uhum. Era tudo muito ingênuo. Tá. Quando eu estava nesse momento da minha vida, era a única coisa que eu precisava para continuar a minha vida. Uhum. Então, eu acho que essa urgência também é gerada pela tua Muito bom. necessidade, Uhum. né? Se tu não precisa de Jesus, Sim. é tipo mais uma coisa na tua vida. Exatamente. E às vezes a gente fica tentando, isso acontece muito com filhos, né? A gente fica Uhum. tentando ali mostrar para eles aquilo que a gente já entendeu. Por quê? É, Porque a gente buscou, a gente precisou, a gente entendeu essa urgência, a gente entendeu a nossa miséria. Mas é. isso precisa chegar, essa crise precisa chegar e Deus vai promovendo algumas coisas. A gente entende assim Uhum. depois, né? Quando a gente olha para trás da nossa vida, a gente vai percebendo algumas coisas que foram necessárias para fazer com que a gente chegasse num lugar Exatamente. onde a gente tivesse a certeza que não éramos suficientes e a gente não ia dar conta, né? Uhum. Então você tem um encontro Exatamente. com Jesus de novo, mas agora De rendida, né? verdade. Rendida, olha, eu Exatamente. preciso, eu não dou conta, né? É, Daí é foi diferente, isso. daí a gente aprofunda e toda essa esse conteúdo que já tinha chegado para você da Uhum. questão toda da vida, de pensar sobre a vida, as questões dos sentimentos, tudo mais, meu Deus, né? Daí isso É. vem, tuf, a Ai, cabeça, eu acho que ressuscitei. a cabeça, né? Ela É. explode porque, meu Deus, preenche um todo, né, que estava aberto. Porque Uhum. a questão da psicologia, ela mexe, não tem como não, né? A Muito, muito. leitura, a própria faculdade, A isso vai abrindo um filosofia monte de coisa que precisa. tinha doutrina mesmo. É. E foi como foi fazer a faculdade para você? Antes desse encontro ali, isso bagunçou de alguma Bagunçou forma? muito, Bagunçou? muito. Eu sempre gostei de filosofia, sempre gostei Tá. de filosofar sobre o homem, porquê das Uhum. coisas, sempre. E claramente encontrei isso muito na faculdade, né? Então isso me Sim. encantou. Eu gostei muito disso. E foi naquele namoro bem tóxico. Então Uhum. tudo era para ficar confusa, né? Tudo ajudou Tá. para aquilo. E eu, na faculdade, tipo, lá na minha faculdade, a gente tinha a oportunidade de se especializar Tá. desde terceiro semestre, ou seja, segundo ano, acho. Uhum. E eu fui pelo ramo de neuropsicologia. Ah, é? Então, eu fui por essa parte mais científica. Então, todas as minhas práticas eram com neurologista, com psiquiatra, com neuropediatria, tudo do Tá. cérebro, tudo. Hum. E aí foi mais difícil, né? Porque aí isso com a Bíblia, com o Evangelho, Uhum. né? Eu lembro uma vez que meu professor falou: Laura, eu ouvi uma coisa, mas eu não acredito. Hum. Eu já estava quase nos últimos anos da faculdade. Aí eu falei: o que que tu ouviu? Eu ouvi que você é cristã, você vai para uma igreja? Eu não Sério? acredito, você é muito inteligente como para você ir para uma igreja. Olha só. Isso foi na frente de todo mundo. Falei, eu não acredito, me fala, porque eu não posso. Porque ele era tipo, um doutor muito, Uhum. muito reconhecido. E aí eu era do grupinho dele, éramos em quatro, era muito privilegiado estar nesse grupo Uhum. né? Ah, eu não posso estar com uma pessoa assim no meu grupo, não sei o que, foi muito, tipo, fiquei muito envergonhada. Então, mas esse ambiente universitário, acadêmico, ele é muito hostil, né, com o cristão. Muito. E na verdade, quem entra, se você talvez agora, né, tá com esse desafio, sinta-se encorajado e fortalecido, né, É, porque faz parte desse lugar. Então, existe uma perseguição clara muito. contra os cristãos, e depois ela continua nesse ambiente todo, Uhum, porque uhum. eu trabalhei muito tempo na parte acadêmica, antes de ficar como tempo integral, Não é verdade? como Aham. pastor. Então, eu dei bastante tempo aula na universidade, faculdade, e o ambiente, ele é dessa forma. Só que o que É, acontecia? Os alunos, eles absorvem isso também. claro. Porque quando os alunos descobriam que depois eu fiquei um tempo dando aula também como pastor. Então eu fui ordenado pastor e tal.
e alguém te conhecia, e eu não chegava lá e falava, agora eu sou pastor, tal, né? Não, Uhum. mas as pessoas, elas te conhecem, elas te acompanham, e vai vendo a tua vida ali. E daí como que é o nome? O boato começou, né? Ah, Que eu tinha virado pastor, tal. Alguns virou alunos pastor. chegavam para mim e perguntavam o que aconteceu com você, né? Tadinha! O que aconteceu com você? Por que isso? Era um olhar de decepção de Ai, alguns, que sabia? horror. Uma loucura total. Então, esse ambiente acadêmico, ele é muito hostil, né? É, ela é muito. E isso parece que tipo, chega a ser tão hostil que isso te faz sentir de verdade diferente ao ser Aham, humano. Tipo, se tu sim. é cristão, que vergonha para o ser humano. Mais ou menos era esse o ambiente da faculdade, Aham. né? E foi esse momento do confronto do meu professor, tanto que ele falou: Você é daquela que levanta as mãos na igreja e grita? Aí eu ficava só sorrindo, que eu não sabia o que, porque eu sabia que a minha mentoria com Aham. ele estava em risco também. É, tem tudo É, isso é aí. muita pressão em Aham. cima, né? Aham. E aí meu sonho, de verdade, era muito mais profissional do que eu com Deus estava muito Aham. distante, mas Uhum. também não era, nunca cheguei a negar a minha fé, né? Tá. Que eu ia para uma igreja, então eu ficava quietinha. E aí eu lembro que ele falou, Laura, eu nem quero que você me responda, mas se você é daquelas, fique sabendo que isso tem tudo uma explicação científica, tá? E ele começou a me explicar o Olha só. porquê que as pessoas gritavam nas igrejas, Uhum. porque tudo aquilo de Tá. histeria social, Uhum. enfim, tem 80 mil coisas. Tá. Ele até me explicou de como eu era viciada naqueles neurotransmissores que eram produzidos quando a Olha gente só. fazia tudo isso. Então ele falava, você não tem um Deus, você tem, é só uma química que está fazendo você. Gente, Uhum. fiquei totalmente confrontada, tanto que eu fui lá, depois pesquisei tudo. E é verdade. Sim. Não, tipo, o confronto, mas Aham. acontece tudo isso no Então, nosso a corpo. questão é que a gente sabe que tem base, né? Tem Aham, base tudo isso. Existe. É porque assim, a gente sabe que esse mundo, né, uhum, cristão, tem de tudo, né? E tem. tem muita manipulação, tem Aham, muito jogo acontecendo, tem muita cena. Tem muita coisa que a gente sabe que não é real, uhum, tem muito testemunho que não é verdadeiro, aham, com tem que se certeza. alimentar um sistema. A gente sabe que a religião faz isso. Aham, aham, Só que a gente sabe da nossa experiência com Deus e aquilo que é puro, né? uhum, Só que como a gente vai, na verdade, defender uma tese pura, onde a pessoa pega uma amostra e essa amostra traz coisas que de repente foram investigadas e não eram uhum, reais, era uhum, mesmo coisa montada, né? aham, Existiam pessoas ali mesmo numa pira, né? De uma questão ali que fazia com que fizesse sentido para elas, aquele movimento social e tudo mais. uhum, Então a gente sabe de tudo isso, mas é uma conversa que é difícil a gente entrar para argumentar, porque muito. não faz sentido também, né? Porque Não fala de uma era, questão é. espiritual que enquanto aquela pessoa ela também não passar por, ela nunca vai Não, e conseguir chega a ser engraçado entender. porque ele especificamente, por exemplo, ele era muito envolvido com toda essa parte mística lá na Colômbia tem a Sierra Nevada, né? Onde estão Tá, todos aqueles indígenas que tem também toda essa parte mística tá. erva, né? Tipo é droga, né? Mas Aham. eles falam que é tudo é, medicinal, é tudo uma É. coisa muito mística. Aham. E ele é envolvido com isso. Eu lembro que quando ele dava aula pra gente, ele fazia lá todas as suas misturas lá com erva, não sei o quê, e ele colocava tudo isso, ele dava aula desse jeito. Então, mas daí é para acabar, né? Então, aí ele diz, é isso aqui é totalmente farmacêutico. Mas, Aham. obviamente, é a religião dele. É claro. Claramente uma coisa, não, nenhum dos dois é menos espiritual. Os dois são muito espirituais. O que ele Os ataca é o que dois ele precisam de pratica, fé, né? né? Os dois são de fé para você, Totalmente. entendeu? Só Então é que tudo por isso que eu acho que o ateísmo não existe, né? não tem como. Tudo. Porque, na É verdade, o espiritual, ateu, o ateu, ele precisa ter muito mais fé com a gente para com acreditar naquilo que ele certeza. defende, porque, assim, Exatamente. é loucura, né? É loucura. Então, é mais difícil você provar aquilo que eles defendem É, do que, na verdade, uma fé que a gente entende, tem um. aceito, né? Nossa ignorância. Pois é, porque tem história junto com a nossa fé, né? Uhum, uhum. Então, não é assim também, né? Então, Não, por favor. foi assim meu tempo de faculdade. É, Foi muito bem. bom. E daí, Laura, você vem para o Brasil.
Daí fui para o Brasil depois. E a gente pega aquela, no início, a hora que Aquele você no início que me fala ajantei. sobre a identidade, Isso. você vai descobrindo muitas coisas que estavam ali, de uma colombiana número 5 que chega no Brasil Perdidíssima. e de repente Gente, vê mas isso. que eu sou uma 5, né? Que 5, né? Porque eu não sei se você passou por isso, mas assim, é muito complicado a gente se sentir pelas pessoas que a gente Aham. não é do lugar, né? Não, com E a certeza. gente abre a boca, acabou, né? Entendeu? Acabou. Eu lembro De a onde nossa tu é? experiência lá na Itália, é exatamente assim, cara. A gente estudava e assim, a gente pensava como falar aquela frase, aquela palavra. Por quê? Porque a gente queria ser aceito, né? Aham. Fazer parte, ser inserido. Cara, a gente começava a falar, a pergunta não importava aquilo que a gente estava Não. falando. A pessoa, ela não respondia aquilo que a gente estava perguntando. Ela perguntava, mas você é da onde, De né? onde é? Então, isso vai também dando uma Muito. bagunçada, porque você Você vai tá vendo, aqui, pô, mas eu você não não é sou desse parte. lugar, e as pessoas sabem que eu não sou, e parece Uhum. que botam um rótulo mesmo, né? Uhum. Até hoje. Tô 10 anos aqui no Brasil. Sábado passado fui comprar alguma coisa, fui pagar. E esse sotaque, de onde que é? É, Aí, é ó. muito, tipo, eu Aham. vou no Uber e você, onde que é? É muito, é tipo uma conversa que eu já sei que vou ter com Sim, muita gente. olha só. No início era um pouco desconfortável por causa Tá. disso, porque tu tá muito, tipo, eu me dediquei de verdade a entrar na Uhum. cultura, Sim. aprender o idioma, a tudo. E aí cada vez te lembra que tu não vai conseguir, né? Tipo, não, tu é diferente, tu é diferente. Ou pelo menos é do jeito que a gente na nossa vivência de querer, né, ser inserido num país, a gente entende desse jeito. Talvez não. Uhum. Eu nunca que encontrei no Brasil, tipo, um racismo, né? Uma coisa de, Sim. não, vai fora. Ao contrário, sempre que houve um sotaque, é tipo mais um sentido de admiração, de É que o brasileiro, curiosidade. ele é acolhedor, né? O É, brasileiro é eu nunca me acolhedor. senti Então, aham. rejeitada, mas pelos processos que a gente Vai pra Itália passa, pra ver se esse acolhimento é, acontece. aí parece que a gente entende tudo É, diferente. É, mas pegando o gancho, agora tá. posso pegar o Uhum, sim, gancho, né? claro. De quando cheguei, que já Uhum, contei, né? Aí depois eu comecei o projeto, então, tá. né, Da da identidade. identidade, com tudo que Deus já tinha me falado ali. É que tu me fez lembrar agora Ah, conta. né, do número, né, como que Tá. foi chegar aqui uma Aham, número 5 para o Brasil. Claramente aqui é tudo muito diferente, né? aham. Só que quando tu nasce e cresce no teu país e tu nunca sai, tu acha que todos os países têm a mesma dinâmica. É É, que é funcionam engraçado igual, isso, né? né? E a tua Uhum, visão é igual e tu acha sim. que a do outro é igual. Quando cheguei aqui, eu trouxe dinheiro por pouquíssimos meses. Eu abri mão do meu trabalho, tudo Tá. lá, e terceiro, quarto mês acabou todo o dinheiro. Enfim, aí toda a crise que eu contei, Porque você né, de imaginou que querer você ia chegar aqui voltar. e já você ia Eu começar a imaginei que o trabalhar e seguinte acabou, né? dia, até porque a gente acha que português e espanhol é bem parecido, então Tá. de boa, né? Uhum. Zero, tipo, muito diferente, eu não Ainda mais entendia para atender nada. pessoas, né? E, enfim. Não, eu estava disposta a qualquer trabalho, Tá. mas mesmo assim, tipo, nada, eu não sabia Uhum. nem comprar uma fruta, tipo, zero. Aí, enfim, aí começou a acabar tudo, a comida, a roupa, tipo, meu Deus, né? Eu preciso um creme para minhas mãos, eu preciso tudo. Tá. Como aqui no Brasil, eu amo agora essa cultura que eu conheço, mas aqui no Brasil parece que tudo é de todo mundo, né? E Tá. lembra que eu cheguei a morar com 12 Uhum. estrangeiras. Sim. Aí a roupa, um dia estava no corpo de uma, no outro de outra. Sério? E daí na igreja também, a igreja que a escola pertencia a uma igreja, daí essa igreja dava em algumas famílias, tipo, isso aqui para a República das Tá. Meninas. Eram sacolas cheias de roupa. Uhum. As primeiras sacolas que chegaram, ainda lá, será que isso serve em ti? Tu gosta? Gente, para mim foi a humilhação mais grande da minha vida. Total, né? Parece que estavam me jogando na cara que eu Aham. era muito pobre. Tipo, Sim. nunca, nunca, nem das minhas irmãs a gente tinha costume de emprestar Uhum. roupa. Muito menos das minhas amigas. Essa é uma cultura que a gente não tinha. Entendi. É muito E daí diferente. vai mexendo.
Total, E né? daí eu me sentia totalmente rejeitada, me sentia pobre, me Uhum. sentia. E tudo isso se tornou as minhas crises. Sim. Até eu chegar a entender que aqui a cultura não tem nenhum desse significado. Tipo, Não. roupa não é sinônimo de pobreza, É. não tem, enfim, tipo, Deus, ele mexe muito no nosso Uhum. dicionário, né? Tudo que tu Uhum. aprendeu e tudo que tu acha que era verdade absoluta, nunca é. Nunca, Sim. nunca, nunca. Tipo, isso faz parte de um mundo muito minúsculo interno. Mas o que realmente é o mundo e o reino, mais, né, Uhum. quando tu entra a Sim. entender o que diz a Bíblia, o reino, é Sim. tudo muito diferente. São as mesmas palavras, mas outro significado. E aí Deus começou a me ministrar muito sobre isso. Entendi. Então, aí quando eu comecei o projeto, já tinha tudo isso anotado no caderno e comecei. E aí as turmas foram crescendo, foram aumentando. Aí o projeto começou a ser muito conhecido. Ah, é por isso que é identidade cristã, porque existe algo que está acontecendo no mundo de forma diferente, depende do lugar, Uhum. mas existe uma identidade que em Deus, aquela do reino, você precisa conhecer para você viver da forma que ele tem revelada, né, para você, Uhum, para uhum. nós, em qualquer lugar, né, independente da situação. É, mas na verdade o nome identidade cristã foi porque eu comecei a reparar que nós cristãos, enfim, o ser humano em Uhum. si, mas eu acho que quando o cristão se converte, conhece Jesus e o evangelho e o reino, ele começa a jogar tudo naquela caixinha do espiritual. Então, todo é a ponto de oração, de cultos, de Tá. Bíblia, de tudo, mas nunca pega essa caixinha e pratica a vida, né? Que a vida está na Uhum. terra, né? A Uhum. vida no trabalho, na faculdade, com os seus pais, com os teus traumas, com as tuas Uhum. crises, mas parece que tudo pertence naquela caixinha. E aí então comecei a reparar que nós cristãos Uhum. tínhamos muita mais ignorância da nossa identidade, do nosso posicionamento, da nossa segurança, de tudo, em relação às pessoas, por exemplo, da minha faculdade. Não tem Jesus, mas eram mais Uhum. seguras. Não tem Jesus, mas sabem para onde vão. Uhum. Mas em Cristo, não, tô perdida, tô no deserto, eu não sou nunca capaz, o Senhor nunca me capacitou. Era uma crise, parece que. E aí eu comecei a me projetar, tipo, uma Ah, crise entendi. gerada, entendeu? Só Uhum. porque eu sou cristã, então eu perdi a minha identidade como Uhum. pessoa. E aí eu comecei, então, o que eu fiz foi pegar aquele caderninho que tinha tudo misturado. Então, eu pegava teorias psicológicas e sustentava com a Bíblia. Tudo que eu não conseguia sustentar, então jogava fora. Tá. Então, eu comecei a fazer, tipo, por exemplo, gerações de traumas, né? Traumas geracionais. Onde que isso pode estar na Bíblia? Qual história, qual família da Bíblia pode Tá. Então, por isso que eu chamei de identidade cristã, porque eu me foquei mais Hum. no cristão como alguém conhecedor de Cristo, mas Uhum. não conhecedor dele mesmo, Tá. porque não conhecia muito bem Cristo. É Entendi. mais ou menos isso. Mas daí essas turmas, elas começaram a acontecer na igreja, Na igreja, né? mas hoje elas estão disponíveis. De repente, quem está ouvindo acha isso muito legal. Tem o livro, é Uhum, claro, né? O tem o livro, Jardim, aham. mas é um curso que você ainda dá? Ele, Dá, como que aham. funciona hoje? Sim, esse curso começou na igreja, começou presencial, daí comecei depois a dar na escola da igreja, e por coisas de Deus, ele começou a ser muito conhecido em São Paulo também. Então, algumas igrejas de Ah, São Paulo começaram a me chamar, e aí eu dava um incentivão de uma semana nas ah, igrejas de entendi. São Paulo e interior de São Paulo. Aí Tá, viajei um tempo, aí nesse período fiz o livro também, que terminou sendo um livro complementário à apostila ID. tá. Então, o curso eu dou assim, mas o curso, quando era presencial, e online também, é 4 meses. Então, um estudo bem profundo, onde eu, né, tá ministrando Uhum. aulas, mas também, bem no comecinho, os alunos também tinham que ter um tempo comigo, porque é um curso que bagunça muito a tua vida, né? Ah, Tipo, é? não é cura interior, Tá. né? Porque alguns pastores falam, teu curso de cura interior. Não, não é cura interior. Eu acredito que todos nós somos curados com Cristo. E esse Uhum. processo eu não levo a pessoa Tá. em um processo de cura. Mas claramente o processo de caminhar no reconhecimento, por exemplo, da
da tua família, o que que tu puxou, quais Uhum. são os teus traumas, o que que Jesus diz disso, né? O que Tá. que ele gerou, o que que ele não gerou, o que que tu aprendeu? Porque às vezes a gente confunde, Deus me fez assim. Não, Deus não te fez uma pessoa irritada, tu aprendeu a ser uma pessoa Ah, irritada, mas entendi. não foi que Deus te deu um temperamento desse Tá. jeito, entendeu? Então, claramente isso gera uma cura, Uhum. mas não é de cura interior, é mais de um processo de. É por isso que cada aula, o que eu faço é empurrar o cristão para Cristo. Então, Tá. quando tu conhece, tu começa a colocar em dúvida, por exemplo, os Hum. traumas. Não, então Deus não fez isso. Não, não é que eu seja uma pessoa assim. Foi que Tá. minha família foi assim. Então, claramente eu Uhum. aprendi a Mas ser daí desse tem jeito. como você Como que? descobrir e aquilo, na verdade, não ser mais a tua realidade? Claro, do mesmo jeito que tu aprendeu, tu desaprende. E aí, quando tu Hum. desaprende, tu vai ficando mais do jeito que Deus te fez. Olha, Heron, isso é bom, hein? Tem esperança, então. Aí, ó. Mas a pessoa faz o curso e daí tem um atendimento com você. No início era, porque eram poucas Tá. pessoas. Já depois, quando começou a crescer, aí já não conseguia. E aí eu já dava, por exemplo, como que tá agora? Hum. Eu comecei a fazer o curso online. A pandemia serviu para bagunçar muita Uhum. coisa e terminou E, sendo boa, aham, né? uhum. Aí eu comecei a fazer o curso online, tanto que hoje é Mentoria ID. Então, você se Tá. inscreve e você entra num grupo comigo para fazer turmas pequenas das aulas. Então, Uhum. você vai receber uma apostila na sua casa junto com o livro Uhum. e as aulas eu ministro online. Uhum. E esses alunos, como são turmas pequenas, eles têm o meu WhatsApp. Então, eles têm, Ah, tipo, um acesso direto a me entendi. perguntar, a fazer. Não é um atendimento, mas sim é Mas eles tipo, têm 1 hora por vídeo com você. É, é vídeo, é áudio, é tipo, eu me Entendi. dedico aos alunos Tá. para Quem está acompanhar tudo. assistindo esse vídeo, ele pode entrar em contato para Pode, entrar numa turma, quando com abrir uma turma, certeza. e é Aham. pelo teu Instagram. Meu Instagram, Então o aham. Irão vai colocar teu Instagram aqui. Fala para nós qual é o teu Instagram, para quem não Eli conhece. Cárdenas B. L Cárdenas B. B. B de Arroba Eli bola. Cárdenas. B de bola. Mas o Heron vai colocar aqui para nós, vai subir Tá. agora aqui no vídeo. Muito bom. E o que que é o método SAC? O método Criadora do SAC. método SAC que ensina a gente a pensar melhor. Tem Isso. a ver com isso? Tem a ver com o segundo livro. Ah, tá. Então, o Então a gente segundo fechou o primeiro livro agora? a gente, Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Jardim o jardim Identidade, é da identidade, leia o exato. livro. O Heron também vai estar colocando o nosso livro aqui e entre em contato com a Laura. Isso, por favor. Tá. O segundo livro é A Vida de Ponta A Vida de Cabeça. Ponta Cabeça. Tá. Esse livro eu fiz na pandemia, onde a vida ficou realmente de ponta cabeça, né? Pelo menos a minha. Tá. Esse livro fala sobre a resignificação, né? Sobre como a gente pensa, como o cérebro, a nossa mente, o nosso cérebro Uhum. constrói os pensamentos. Então, aí eu explico que muitas das coisas que a gente ou acha que Hum, foram aprendidas desde que a tá. gente nasceu e o jeito de reaprender. Então, aí eu explico o método SAC, Dá um que é exemplo, uma coisa sistema. que a gente aprende e daí. Por exemplo, muitas pessoas, agora eu não sei se entraram, né, entra no meu consultório, mas tipo, eu Aham. estou ouvindo muito, muitas pessoas que estão lutando muito com ira, Com irritação, ira. estou muito irritado, estou muito irritado, estou muito irritado. Com ira. Não. É, então minha rede social tá, Não, não, o Heron é bonzinho. tá O junto. Heron é bonzinho. Eu É. sou uma pessoa muito irritada. Sou muito explosiva. Então uma pessoa já vem. Eu sou uma pessoa muito irritada. Eu sou muito Tá. explosiva. Eu desde criança tenho esse temperamento. Eu sou muito assim. Geralmente acontece isso, tal. Aí quando tu começa a escutar a história da Uhum. pessoa, geralmente, não é uma regra, nunca na Uhum. psicologia tem, mas geralmente tem um padrão ou exemplo de de violência, por exemplo, Tá. violência intrafamiliar. A comunicação em casa era
a ponta de grito, só que não é grito, é do Tá. jeito que a gente se comunica. Então, é cultura familiar que vai alimentando o nosso cérebro a uma normalidade. Então, por exemplo, vai fazer isso, mas faz pra mim. Se chegar outra pessoa na tua família, meu Deus, estão brigando. Mas pra ti Uhum. não, a gente se fala desse jeito, Uhum. normal. É normal, eu falo desse jeito. É. Ah, Então, aí são padrões de aprendizado. aham. Tu tem isso o teu cérebro nunca vai Tá. estranhar aquilo. Vai te falar, é o Tá, jeito mas que a tudo gente bem, mas fala. até aí tudo bem, mas e E quando aí, extrapola e aquilo te faz mal, quando tu começa a amadurecer na vida, tu tá? casa, tu tem Uhum. um filho, começam responsabilidades maiores, onde Uhum. não é só o irmão, mas Tá. são responsabilidades maiores, são coisas que sempre na tua vida precisa ter, senão, se tu não tem, é porque tu não é adulto. Então, Uhum. tu precisa crescer. Uhum. Precisa ter coisas que saem da tua capacidade de lidar com isso. Então, Tá. tipo, são aquelas coisas de, meu Deus, como que eu faço? Eu não consigo fazer. Tenho aquele estresse saudável de Uhum. como que eu resolvo aquilo. Geralmente, o cérebro dessas pessoas Hum. vai fazer a rota que é fácil, aquela que tu aprendeu do pai. O que que teu pai Tá. fazia? Gritava. Jogava Gritava com alguma a mãe. coisa. Exatamente. Então, o teu cérebro, o nosso cérebro, ele nunca vai criar espontaneamente alguma coisa. Ele Uhum. vai pela rota, a sinapse fazem, né? Aquela conexão Sim. neuronal que ele já tem e aquela que foi muito treinada, porque a gente treina isso. Então, olha que, tipo, tu ouviu da tua mãe, o teu pai. Eu me comunico com meu irmão desse jeito. Os meus amigos também a gente brinca desse jeito. Tu Uhum. treinou muitos anos aquilo. Tá, mas você sabe, é assim, eu fui criado numa casa, eu pequenininho Terapia ali, pro. a minha, a Pode minha perguntar. mãe, você não tem ideia, cara, minha mãe, ela jogava panela, acredita, ela era aquelas bem radicais, Aham. que você tava lá lavando louça ali, não sei o que, tarará, de repente uma panela voava, uma vassoura, ela jogava as coisas. E aquilo fazia parte sei lá, o jeito que ela resolvia aquela tensão que ela estava Uhum, vivendo. uhum. E é claro que um dia eu tive que brigar com isso, né? Porque era natural eu Exatamente. pensar que a saída era aquela. E dava vontade de, sei lá, Uhum, de pegar alguma uhum. coisa, de amassar, de jogar alguma Foi o que o teu coisa. cérebro aprendeu. E eu precisei brigar com aquilo porque vinha Exatamente. automático. É incrível isso. Tá, mas e o gatilho? Como que a gente desarma os gatilhos? Porque isso, Então, na verdade, vai aparecer com os gatilhos, as coisas que isso, vêm, e daí você... exato, isso aparece com as altas responsabilidades, é Tá. isso que estou falando, com aquelas situações que para ti saiu da tua capacidade de ação. Então, por Uhum, exemplo, a tua mãe, mas tu casou. Então, quando tu casou, não é a tua mãe, é a tua esposa. Tu precisa respeitar, tu não vai separar por causa disso. aham, Saiu da tua capacidade de ação porque tu tá bravo. uhum, Aí o que que teu cérebro diz? A solução é pegar alguma coisa e joga. A gente uhum, sempre soluciona desse jeito. uhum. A gente sempre soluciona gritando. A gente sempre soluciona. Quando tu identifica aquilo, que esse foi o gatilho, ou foi alguma coisa que alguém fez e te lembrou Tá, daquilo. Então, o mais importante sempre é identificar, né? tá. Qual foi o meu aprendizado e o que que vai ativar aquilo. Identificar é importante, então. Identificar é indispensável. Se tu não Tá. identifica, tu não pode colocar algo acima de algo que tu não sabe que tem, né? Aham, Então, quando eu falo de identificar, é mais ou menos falar para o cérebro, olha, a rota que tu formou não é útil, mas tu precisa identificar a rota. Não é ah, mais útil, não entendi. é tão legal. E a gente vai aprender então uma rota nova. E aí que vem o saque. O saque é sistema de alimentação cognitiva. Então, Tá. qual o nosso trabalho? Nós precisamos alimentar o nosso cérebro com uma nova rota. Nós precisamos ensinar e alimentar. Então, vou fazer um. Nesse exemplo que tu falou, Tá. vou continuar o Uhum, exemplo. Tu identificou, nossa, a minha vontade sempre é pegar alguma coisa e uhum, jogar. Só que eu não consigo, não é saudável para meu casamento. Eu já identifiquei e eu já sei que eu não quero ser assim. Eu não quero levar essa cultura para o meu casamento. Eu preciso encontrar algo muito mais saudável e eu uhum. preciso falar para meu cérebro que isso não é mais útil na minha vida.
Então, como que eu quero solucionar o problema? E então, com conversa, com terapia, com Deus, tu Uhum. encontrou que talvez fazer um time out, tipo sair de Tá. casa 3 segundos, voltar e conversar naquele momento com a tua esposa é muito melhor, porque tu saiu, fez cabeça, né, Uhum. tomou ar e depois tu sentou, conversou com ela e não deixou passar. E aí tu aprende essa nova estratégia. Então, o sistema de alimentação é tu fazer uma e outra e Uhum. outra, e aquela primeira, segunda e terceira, claramente vai te cobrar muita dedicação, muita Uhum. intencionalidade e muito querer Tá. ser transformado. Mas daí tem várias coisas, tipo essa de você sair fora um pouquinho e vir conversar, porque isso se não for uma coisa que para você é natural, assim. De Como assim, Nathan? repente, deu vontade de jogar uma panela. Não, você vai sair, pensar e vai voltar a conversar. Falar, isso não funciona comigo, né? Ah, Eu tá. ainda não sou maduro o suficiente. Mas tem outras coisas que de repente, então, quando der vontade de você jogar alguma coisa, vai tomar um copo d'água. Tipo assim, Claro, não é uma coisa que você vai fazer por querer, para você, naquele momento que você jogava um negócio, você vai lá tomar um copo d'água. Então, e você vai, de repente, tentando descobrir e formar esse novo caminho. É isso. exatamente. Não Então, um tem monte uma de coisa pode fórmula. acontecer. Pode Tá. acontecer. Isso tu vai descobrir com. Vou comer uma gominha, deu vontade de gritar, eu vou pegar a É, gominha. Ah, daí tem que ter cuidado de não se viciar na gominha, né? mas é melhor, né? Mas é que depende de cada Tá. caso. Por exemplo, eu tenho, né? Depende de cada história, depende de cada caso. Pode sair de casa, ou às vezes para o casamento, a esposa não gosta que ele saia de casa Uhum, no momento da briga. uhum, Então não sai, entendeu? Depende também do caso, depende do tipo de explosão, depende de tudo. Você tomar um copo de água. uhum. Eu coloquei uma tarefa para um paciente que eu gostei muito, que eu só criei na hora, por causa dessa estratégia do paciente, eu gostei, eu terminei gostando. Hum, Que é inventar, criar 3 palavras na cabeça dele. Pode ser totalmente, tipo, desconexas daquilo tá. que aconteceu. Então, 3 coisas que tu gostava muito na tua infância. Ah, Bala, palavra boa. bala, sorvete, cachorro. Bala, Tá. sorvete, cachorro. Traz uma emoção boa. Tu vai alimentar cada vez que acontecer aquela briga com tua esposa, Uhum. bala, sorvete, cachorro. Não tem. O que que tu faz? Tá. Distrai o cérebro. Distrai, e quando tu distrais aquele Isso é cérebro, bom, hein? tu está falando para ele o que tu quer fazer, Tá. não faz. Tipo, não é funcional. A gente vai precisar criar outra rota de solucionar o problema. Enquanto tu tá falando bala, sorvete, esqueci a outra. Bala, sorvete, Sorvete, bala, sorvete, cachorro. cachorro. Vamos começar a treinar a habilidade social que tu nunca aprendeu. Conversar. Por que que tu não Hum, sente tu conversar com tua esposa? Ah, porque tenho raiva, porque ela é uhum, injusta, não quer... Porque tu nunca criou essa habilidade social. Então hoje para ti é um dragão. Mas uhum. quando a gente aprender a conversar, vai ser muito natural para ti. Só que tu precisa passar aquele período de bala, sorvete, cachorro, bala, Entendi. essa é a nossa luta, né? Porque nada de graça, só a graça. Graças a Tá, Deus. Mas tudo que tem a ver com caráter, tudo que tem tá. a ver com aprendizado, não é só uma oração que vai transformar a tua vida. O Espírito Santo vai estar aí te ajudando, mas o cérebro ele continua operando E como às ele foi feito, vezes né? vai ser uma disciplina ali do que de meses, Muitas anos, vezes, repetindo a sistemas bala, de sorvete, alimentação, cachorro, exatamente. até aquilo um dia não ser mais necessário. Sistemas de alimentação cognitiva. Deve ser muito legal o dia que a pessoa fala, pô, não tenho mais vontade Ó, é uma de delícia ouvir reagir isso. daquilo, daquela É forma. muito. E aconteceu, o gatilho disparou, mas Exatamente. assim, E geralmente não sou mais a acontece mesma, aquela e tu não pessoa. repara. Tipo, nossa, por exemplo, tem momentos que eu falo, e aí, como que foi essa semana? Nossa, foi muito bom. Meu Deus, foi muito bom, eu não briguei. Nossa, e a gente já discutiu, mas não brigou. E aí, quando o paciente começa, a pessoa Tá, começa a identificar, parece que, meu Deus, quando aconteceu isso? Porque tu se focou não em ser mudado, tá. mas em caminhar um processo consciente e sabendo o que está acontecendo na tua cabeça.
Entendi. Então, esse é o método O SAC, sistema de alimentação cognitiva. Sistema de Alimentação Cognitiva. Muito bom, hein? Uhum. E esse daí é o conteúdo que está no livro A Vida de Ponta Cabeça? Então, aí no livro eu trago alguns termos de como a gente Fala. pode. Sorvete de cachorro. Eu trago alguns termos importantes da nossa cosmovisão de vida, quer dizer, como a gente entende a Uhum, vida. Hoje estou lembrando, por exemplo, o capítulo que é sobre o tempo, né? Como a gente entende o tempo e como a Bíblia significa, traz esse tempo que é totalmente diferente, né? Com Deus que não tem relógio. Então, o livro é mais ou menos um processo de eu te dou uma ferramenta bíblica de como pensar melhor, porque a Bíblia diz uhum. isso, né? Então, usar a Bíblia como ferramenta terapêutica para tu resignificar as vias cerebrais é isso que o Paulo nos ensinou, só que agora com a ciência fica muito mais empolgante, né? Porque tu sabe Uhum. como trabalha o cérebro. Então, o que ele fala é, pensa como Jesus pensou. Só que hoje, pra gente, é amém, mas a gente não sabe Tá, como funciona isso. Que a gente não sabe entendi. como a gente pensa. Então, muito Uhum, menos como uma mente incrível, tão complexa, pensa. uhum, Então, por exemplo, eu faço no livro está, né, muitos capítulos sobre salmos de alimente teu cérebro com isso. Provérbios, por exemplo, um tá. livro magnífico para resignificar a nossa mente. Resignifica, se alimenta disso, e aí tu vai ressignificar, por exemplo, termos como dinheiro, como Uhum. prazer, como tempo, como mandato, obediência, né? Tem, por exemplo, o Salmo 119 que eu amo, que ele diz: Na tua palavra eu encontro prazer e por isso eu obedeço. Tipo, parece que Olha tem que legal. termos que a gente fala, não, Uhum. palavra, tipo lei e mandato, não tem sinônimo pra gente de De prazer. prazer, É né? tudo obrigado, né? Uhum, E uhum. muito menos por isso a gente gosta de obedecer. A gente parece que obedece só porque, ai meu Deus, é Deus que falou. Mas Entendi. nunca. Aí o salmista ele traz totalmente outra cosmovisão de vida. Só quando tem prazer é quando tu obedece com aquela alegria. Então isso faz a tua cabeça de ponta cabeça, né? Então Entendi. esse é o segundo livro. E tudo isso a gente aprende em terapia? A gente tá Tudo esquentando isso. aqui para chegar na terapia. A terapia. Então, Porque é o terceiro livro, Terapia Pura e Simples. esse terceiro livro nasceu faz pouquinho, de fato, um livro que ainda Tá? não foi impresso. E ainda está no estudo se vai ser impresso ou vai ser só um e-book. Ah, é. Então, isso é bem novinho assim. E esse livro, na verdade, não tem a ver com a terapia em si, mas ele Hum. foi mais dedicado às pessoas que trabalham na área de saúde mental. Tipo, que estão em atendimento com pessoas, para psicólogos ou para pessoas que trabalham em terapia, né? Uhum. Porque eu identifiquei muitos psicólogos e muitas pessoas da área me perguntavam muito como eu misturava essas duas coisas que parecem muito opostas, né? A Bíblia e a psicologia. Tá. E daí por isso eu escrevi esse livro, de como Ah, entendi. isso está tão misturado. Então, vamos chegar aqui agora na tal da saúde mental do cristão. Ixi, E daí a gente não tem como escapar da terapia, né? é, Primeiro, como que tá essa saúde mental do, do, do do cristão? cristão. Ela é uma saúde mental diferente do não cristão? Não. Ela, como que você definiria primeiro a saúde mental? A saúde mental, eu gosto mais da saúde integral, né? Que Saúde é, integral. que é, é a soma do bem-estar físico e o bem-estar psicológico. Então, Tá, se uma coisa não tá boa, a outra também não tá. Não tem como. tá. E isso é muito bom, né? De saber que a nossa saúde mental não é só cérebro, não são emoções. Só que essas emoções precisam estruturas do nosso corpo, órgãos do nosso corpo para funcionar melhor. Então, não tem como tu separar uma saúde mental da saúde física. Então, tudo Então, daí a isso é saúde saúde integral. integral. Aham, exatamente. Então, isso, por exemplo, que eu trabalho com os meus pacientes. Tem muito paciente, por exemplo, que acha que tem depressão e não. Ela simplesmente está comendo errado. E isso argumenta muitos sintomas depressivos que ele tem. Ah, é? A gente muda um pouquinho a sua dieta e o ânimo melhora. Hum, Então, não era depressão, não era uma alteração do humor. Era simplesmente um intestino totalmente alterado e estragado.
Mas com você, daí chega nisso, nessa essa terapia, É, ela. Ah, é? é porque no início eu amo essa parte da Tá. física também. Tipo, Uhum. eu acho que um dos meus sonhos que é meio que frustrado, porque fazendo neuropsicologia eu matei um pouco desse sonho, Tá. mas era estudar medicina, fazer medicina, né? Uhum. Eu amo esse mundo do corpo, de tudo. E depois, né, agora eu faço bastante curso de saúde integral, Ah, é? de medicina integral, E tudo. ninguém fica ali frustrado, a hora que tá ali esperando um feedback teu, falando, não, você tem que perdoar, você não sei o quê. Daí você chega e fala assim, "Ah, você tem que parar de comer bacon." Não, pior que não facilita a vida. É claro, Porque tu né? acha que, tipo, meu Deus, eu Porque tô mal, e o porque que isso é acontece? Eu tô prático, né? doente. Você muda Então, um é hábito, só alguma coisa uma. acabou, meu Deus. Exato. Então, o que que eu faço nas primeiras sessões? Tá, Eu faço tudo, tipo, sei lá, motivo de consulta X. É tá. importante para mim, claro, porque é para a pessoa, mas no início eu preciso ver o todo da pessoa. Ah, Então, aí eu preciso. entendi. Tá, como que tu tá dormindo? Tá dormindo quantas horas no dia? Isso Tá. determina muito, por exemplo. Alimentação, tá comendo muito, tu acha que tu é daqueles que tem aquela ansiedade alimentar, que tu Uhum. fica o tempo inteiro comendo, ou tipo pegando uma balinha de vez em vez, É porque é bom, né? ou parando de comer, tem pessoas que não Hum. comem durante o dia, tu esquece. Uhum. Ah, tu está fazendo exercício físico? Não. Quando a pessoa responde tudo isso, daí já eu tenho uma ideia da qualidade da saúde da pessoa. E por isso, qualidade das emoções, né? Porque Uhum. daí, tipo, tu vê mais ou menos como que é a família, a qualidade, né, dos relacionamentos, se é uma pessoa muito sozinha, se não, se sai, se Uhum. compartilha, se come bem, se não come. Então, tudo isso já dá um panorama de que o motivo de consulta não é só isso, mas tem muita coisa atrás Tá. acontecendo que a gente precisa primeiro trabalhar sobre isso, Uhum. claramente, enquanto a gente colocar atenção nisso. Tá. Mas sem trabalhar nisso, a gente não pode. Então, no início, eu sempre faço consultas psicoterapêuticas. Tá. Então, por exemplo, já vi que o paciente só come burger, bacon e Uhum. fritas. Aí já sei que tem muito e que talvez a vida inteira dela fosse assim. Ah, minha mãe sempre comprava isso, enfim, eu não Uhum. gosto muito de salada, às vezes como, então aí já a pessoa sabe, perdão, já sei mais ou menos. Tá. Aí eu explico, né, o porquê que a alimentação tem a ver com isso que tu tá me falando, tá se sentindo irritado, tá se sentindo triste. Aí eu explico, olha, eu vou te falar por que que a nossa alimentação tem a ver com o nosso corpo, né? Parece óbvio, mas as Uhum. pessoas ignoram isso. Ignoramos, né, no momento de Tá. comer. E aí eu explico como o nosso intestino, né, ele Tá. está tão envolvido na nossa saúde mental, tanto que o intestino, ele produz a maioria Tá. de serotonina que tem o corpo, não é o cérebro. Então, um intestino muito furadinho, que é isso que Aham. acontece, ele começa a formar buraquinhos no nosso intestino. Ele não pode produzir as substâncias necessárias para o corpo, e uma delas é a serotonina. Então, Uhum. são essas pessoas que têm baixíssimos níveis de Tá. serotonina, mas não por causa de algo externo, Uhum. mas por causa do intestino que não produz. Entendi. Mas daí a gente chega nessa saúde integral, mas dando um passinho para trás, a gente ficando só na mental, você vê hoje, porque a gente fala da saúde mental do cristão, ou Sim. nesse meio cristão, existe uma resistência ainda hoje quanto Uhum. à, à terapia, enfim, enfrentar essa questão como sendo algo que ela pode tratar e não vai ser um escândalo, não vai ser um problema, não vai ser um pecado, Não. não tem um menos, né? Ah, meu Deus, o cara faz terapia, né? O que que será que está acontecendo? Como que está a saúde mental Não. quanto a essa resistência? Existe ou Olha, eu não, acho Laura? que o meu padrão de comparação sempre foi Colômbia, né? Então, para Tá. mim, Brasil é muito aberto em relação à terapia no meio cristão, Ah, é? porque Colômbia é muito resistente. No tempo que eu vim, foi faz 10 anos, eu estou bem desatualizado no meu próprio Tá. país,
em relação a isso, mas quando eu vim, lá era muito místico ainda. Tipo, Tá. meu, Deus não conseguiu, então vá para psicólogo, mais ou menos isso. Entendi. Muito resistente. Aqui não, aqui sempre eu encontrei, eu se ouvi, né, que a cultura é mais fechada, e tal, mas para Hum. mim sempre foi muito aberto. Então eu acho que e hoje não, né? Eu acho que já é muito falado que todo Tá. mundo vai Uhum. para faz terapia. Tem pessoas até que falam, meu Deus, terapia é tudo na vida, eu já não abro mão, Uhum. não sei o que Uhum. e tal. E eu acho muito legal porque sim, se criou uma consciência da fala, da Tá. vulnerabilidade, da ajuda, né? De procurar ajuda, de ouvir conselho dos outros, Uhum. né? Então eu acho isso muito saudável. Então, tipo, eu acho muito aberta. Só que eu continuo achando, no meio da saúde mental, a saúde mental são ferramentas que tu tem que faz com que tu é consciente sobre ti mesmo, né? O que que Tá. tu acredita? Como que está teu corpo? Como que está as tuas Uhum. emoções? O teu espírito? Eu acho que para mim isso é saúde. Não são me Uhum. sinto bem, mas é um conhecimento disso, do teu corpo, uma consciência que tu tem das tuas emoções, do teu corpo e do teu espírito. Tá. E aí que eu acho que os cristãos estamos um pouco atrasados, né? Um pouco Hum. ignorantes um Ah, pouco. é? Porque, por exemplo, tudo isso que a gente está comentando do Uhum. corpo, o cristão, só agora que já eu tenho ouvido muitos, né? Tem Uhum. o pastor Luciano Subirá, ele fala Sim. muito sobre isso, muito, Sim. muito argumentado, Uhum. mas é só agora que isso está vindo, né? De É como verdade. comer também. Uhum. É uma responsabilidade que nós temos com Uhum. Deus sobre o corpo que a Uhum. gente tem. Sim. Antes não, antes era tudo que eu comia, eu colocava na boca e pronto. As emoções é problema meu, problema de cada um, ninguém sabe que eu tenho um problema com meu pai. Então, eu acho que o criar consciência claramente gera saúde. Uhum. Só que no crente, por que que eu digo que somos um pouco ignorantes? Porque falta conhecimento do que é natural. A gente ficou muito no que é espiritual. Então, por isso, a nossa tendência é espiritualizar todas essas coisas. Sim. Ai, que Deus me ajude a perdoar. Uhum. Essa oração é totalmente antibíblica. Deus não É, vai te não. ajudar a perdoar. Deus já Uhum. te mandou. É simplesmente Sim. fazer. O Espírito Santo vai te aconselhar, o Espírito Santo vai te Uhum. fortalecer, vai te lembrar, vai te ensinar como. Uhum. Agora, te ajudar, não. Que o Espírito Santo me ajuda a não tratar mal meu pai, o meu marido, me ajuda a não brigar. Eu acho que são coisas que a gente colocou numa teologia um pouco errada e por Uhum. isso não tem um conhecimento do dia a dia, sabe? Tipo, o casamento, sim, é muito bonito, a sociedade, não sei o que tal. Mas o dia a dia, como que tu tá Uhum. tratando teu marido? Como que tu honra? Como que tu aplica a Sim. Bíblia naquilo? Como Mas daí, quando a gente fala desse nível, né, de entendimento, ninguém escapa, né? ninguém Ninguém escapa. escapa. Não, Então, o que que você diria para alguém que não faz terapia e nunca fez? faça. Presta atenção, hein? Presta atenção, você que nunca fez terapia. Não, Todo, eu acho que ninguém sim. escapa. É que assim, para mim existem dois tipos de terapia e dois Tá. tipos de terapeuta também, porque não todo É mundo porque está tem isso também, disposto. né? O terapeuta e a terapia que é só para patologia. Então, tu já está Tá. cursando uma ansiedade, tu já está cursando uma depressão, tu já está cursando. E então, esse terapeuta vai identificar, vai te ajudar a lidar com aquilo até Tá. extinguir A sintomas, maior né? parte das pessoas hoje que procuram uma Isso. terapia é É porque já tem isso já. depressão, uma crise acontecendo, algo que não está conseguindo lidar. Isso. E tem a outra que é mais um acompanhamento terapêutico, que na verdade eu gosto mais de fazer isso. Tá. Então, o que que é o acompanhamento terapêutico? Eu tenho um problema na minha vida, como todo mundo, Uhum. mas eu não tô com um diagnóstico. Eu não estou Tá. depressiva, Uhum. eu não tenho depressão, eu não estou com crise de ansiedade. Uhum. Mas eu estou estressada com meu marido Uhum. porque ele não faz isso. Mas eu não gosto do meu pai Uhum. ainda, entendeu? Então Uhum. são problemas do dia a dia que todo mundo tem que gera sofrimento no dia a dia, gera um estresse, Uhum. e que procura um acompanhamento terapêutico. Então, esse acompanhamento terapêutico não precisa de um diagnóstico e o terapeuta sabe disso, então cursa, te acompanha numa jornada de
que acontece contigo para tu Uhum. te estressar com o teu marido? Qual, e por exemplo, eu que faço, eu atendo cristão, né? Tá. Tudo crente. Ah, é? Teus pacientes todos são. Todos são crentes. Foi algo não intencional da minha parte, mas Ah, resultou sendo, então tudo hum, é crente. tá, mas você aceita um não Eu, cristão? eu aceito um não Tá. cristão, tem, bem Uhum. minoria, tem, mas eu sou mais procurado pelo cristão. Tá. Então aí, por exemplo, com o cristão, como que eu faço? Problemas do casamento, por exemplo, que é a maioria, né? Com Hum, filhos, ou enfim. Problemas do dia a dia. Tá, tu é cristã? Sou. Então vamos usar a Bíblia como ferramenta? Vamos. E aí, nesse acompanhamento, o que eu quero é que a pessoa seja consciente que a sua crença não está passando disso. É só uma crença. Mas tá. tu não tá pegando isso para ter uma saúde no teu casamento. Uhum. Faz sentido? Uhum. Tipo, isso que tu tá me trazendo para cá. Isso tem a ver com o evangelho, por exemplo, eu confronto muito as pessoas de, glória a Deus, tem esse tipo de marido, né? Porque se não fosse pelo teu marido, como que tu vai perdoar o teu inimigo? Como que tu vai amar aquele que te faz a vida impossível? Como que tu Ah, vai praticar o evangelho se tu teria um casamento perfeito? Daí as pessoas claramente não gostam disso. não gosta, né? Quem vai gostar, né? Ninguém Falar, gosta. parabéns, né? Que É. bom pra mim, né? Mas aí tu tem uma chance de ser igual a Jesus, de imitar Tá. Jesus. Então, esse acompanhamento terapêutico de saúde mental é fazer ciente o cristão que o cristianismo não é só comportamento, não é só uma crença, não é só uma oração, Hum, não é só momentos lindos na igreja, mas é o dia a dia, é tomar banho, e isso precisa não só de um discurso bonito, porque isso é tá. muito bonito, mas é de encontrar Jesus nesse copo que meu marido deixou Uhum. aqui, né? Então, por exemplo, eu faço o saque ali. Tá. Encontra, tipo, um salmo, algo, por exemplo, eu estou trabalhando muito nesse de os que olham para o Tá. Senhor, o rosto deles é radiante, né? Tá. Tem um salmo maravilhoso que Uhum. diz isso. Cadê? Cadê isso nos cristãos, né? Cadê a Uhum. alegria dos Sim. cristãos? Todo mundo parece que está em provação, É verdade, todo mundo né? está cansadíssimo agora. A Estou cadê- irritada, estou é que por muito cansada. tempo a cara de espiritual era uma cara de deserto, né? Era uma cara de. Então, essa é a nossa saúde. Então, Hum. é esse que eu trago. Se tu é cristão, não faz Uhum. sentido essa fala que tu tá falando ali, que tu tá 100%, é um acordo cansado. Não é, não faz sentido se tu é Uhum. cristão, entendeu? Porque na palavra diz que todos aqueles que confiam no Senhor, o rosto deles é radiante. Então, Uhum. vamos fazer o saque, vamos. Daí tá, mas se eu não me sinto radiante. Não, mas é que é questão de identidade. Então, vamos trabalhar no teu pensamento. Porque Uhum. cristianismo não é sentimento nem comportamento, é identidade. Então aí o que eu falo de saúde do cristão é de engolir a Bíblia até o ponto de eu viver ela naturalmente e que não seja Uhum. algo que eu precise, sei lá, me esforçar muito ou só viver final de Uhum. semana, entendeu? Área de Entendi. alimentação, por que que eu mexo muito nisso? Porque é muito automático. Quem que te falou algum dia que comer é pecado? Ninguém. É muito Tá. permitido. Uhum. Mas quando tu entende que isso também está na Bíblia, que isso é uma responsabilidade tua, que teu intestino precisa Uhum. chegar bem aos 80 anos, então para de comer isso, para de Uhum. comer. Aí o nosso automático vai, mas é que tô com vontade. Mas não sei o quê. Então aí Uhum. quando eu entro com Jesus, coloca saúde na tua Uhum. mentalidade, tipo, pratica o que tu Tá. acredita, aí que muitos são confrontados, aí que muitos entram Entendi. em crises, aí o que, Uhum. né? Então, E deixa eu te perguntar uma coisa, Laura, no meio de tudo isso, né? Tantos pacientes, histórias que você vai acompanhando, é, essas histórias, algumas delas, né, elas acabam resultando em um testemunho para você, muitos. porque deve ser maravilhoso do teu lado. A gente geralmente, quando conversa sobre essa questão de terapia, psicologia, a gente fica sempre olhando para a pessoa que, na verdade, conseguiu, né, se desenvolver, alcançar algo ali, uma maturidade, enfim, vencer algumas coisas. Mas para você, que vai acompanhando essas histórias, né, e de repente vai vendo algumas pessoas, elas conseguindo, né, chegar a alguns lugares que seria impossível, né, sem uma ajuda, sem alguém que fosse um instrumento de Deus na vida delas.
E daí, como que funciona isso? Algumas dessas histórias são testemunhos que você fala, meu Deus, Histórias de pacientes. olha o que que o senhor fez na vida delas. Ah, com certeza. Com certeza. Tipo, eu não sei se eu entendi certo a Sim, pergunta, mas tem dos dois que eu entendi, né? O tá. testemunho da pessoa que cresce muito na terapia Uhum, e que claramente no final, tipo, por exemplo, eu tenho uma família já faz tempo, né? Comecei hum, com a mulher por muito tempo, daí depois, no meio disso, namorou, casou, aí comecei com o marido, daí depois virou terapia de casal, agora tenho um filho. Então eu já acompanhei muito o sim. trajeto delas, é um acompanhamento mesmo. Então, para mim, as histórias, as vitórias deles, as conquistas de não ter Uhum, separado, de não ter. sim. Isso para mim é Jesus. É tipo, sabe, é como Aham. confirmar o que a gente está conversando aqui. É É, confirmar. é um retorno, né? É um É retorno muito. que você tem que faz com que você, meu Deus, Tipo, eu paciente, vou por exemplo, seguir. no exemplo que a gente deu, nossa, eu já faz muito tempo não me irrito. E eu descobri o contrário, Hum. que eu sou muito fofo. Eu sou muito romântico com minha esposa. Sabe? Tipo, coisas que eu falo, meu Deus, sério. Então, eu fiz isso, fiz o outro, nunca tinha feito, mas agora eu estou gostando. Então, esse retorno é muito bom, né? Sim. É ver Jesus de verdade. Uhum. E tem também um testemunho que é mais Tá. meu pessoal. Eu atendo muita gente, por exemplo, já acontece e sempre vai acontecer com todo Uhum. psicólogo, que vai te contar algo com o qual tu tá lutando, tá Tá. amadurecendo, tá. Entendi. Daí tu tem que trabalhar junto com ele, Ah, entendeu? é? Conta. Só que tu nunca fala, né? Ah, não, não conta. Não conta. Não, tu nunca fala para o paciente, mas já Entendi. aconteceu, por exemplo, isso que eu estou te falando Uhum. do cadê a alegria dos cristãos? Entendi. Essa não foi uma pergunta que nasceu da Laura, né? Nunca Uhum. nasceria de uma pessoa errada como eu, né? Então, E porque que você luta vai vendo tanto o com Senhor isso. agindo ali no meio, né? É porque um dia, super cansada, cheguei no meu quarto também, estressadíssima, e eu tinha mania de falar, nossa, minha vida antes da pandemia como era boa, como era boa. E antes da Ah, é? pandemia pareceu para mim que era uma vida que é a Uhum. melhor. Depois da Uhum. pandemia, só sobras da Laura, só eu Tá. tive um burnout na pandemia, então para mim isso mudou a minha vida. E eu sempre porque a pandemia, não sei o que tal. E um Ah, dia então você passou desses mal na Ai, pitanga, né? gente, eu tenho passado por todos os diagnósticos, diagnósticos, né? Mas sim, muitas. Eu sempre falo que eu sou a primeira paciente do Senhor e ele me treina intencionalmente para isso, para Entendi. depois falar sobre isso para os meus pacientes. E aí, então, um dia super cansado, falei, Deus, desisto, não quero mais, a gente cheia, não quero atender mais ninguém. Sabe aqueles Uhum. momentos que tu não quer ser tu? Sim. E daí vem o Senhor de novo, cadê a alegria da salvação? E aí Uhum. vem de novo, daí eu tive que procurar aquele versículo, e aí eu entro num saque com o Senhor. É Falei, isso que eu ia te falar, né? Deus, eu pensei que. Porque aí, né, eu sempre sou muito. Eu pergunto muito para Tá. Deus e eu sinto que de fato a gente está conversando. E aí eu lembro que Deus me perguntava: por que que tu é feliz? Pela minha família, pelo meu trabalho, Uhum. olha, ministério, olha, não sei o quê. Daí a gente começa a jogar um monte de coisa achando que Tá. está arrasando, né? Sou muito Ah, grato, Deus, tá contigo. bom. Aham. E daí Deus falou, tá aí, mas eu posso tirar isso de um momento para outro. Posso fazer assim, eu tiro. Tu continua feliz? E aí eu comecei a entender a alegria Tá. como algo totalmente independente daquilo, né, que Deus dá. A gente pode ser grato, mas a gente não pode, por ser grato, se apegar a essas coisas. E aí Ah. eu lembrei da oração de Davi, que ele fala, me Uhum. devolve a alegria da salvação, né? De só ser feliz porque eu sou salva. Só, Uhum. só. E daí esse só para mim virou meu Deus, me perdoa, porque É. todos os dias eu esqueço que eu sou salva. Pois é. Tipo, eu vivo como herdeira, mas eu não vivo como perdoada. Pois é, e assim a gente vai esquecendo, né? Muito, daí eu comecei a falar, Deus me perdoa, me É ensina o que que é incrível ser como alegria, a feliz. gente, quando passa por um velório, né? Uhum, Na minha parte, né? Das minhas funções, né? Tá em muitos velórios, né? Em aham, hospitais e tal. E daí essa semana passada, final de semana, teve uma situação bem difícil, né? Com uma família, um velório inesperado. E a única coisa que traz de verdade esperança nessa hora e faz a pessoa conseguir continuar
é saber que aquela pessoa ali, Foi ela salva. tinha salvação, né? É a única recompensa que é a única coisa que importa, é a única que vale. E como não vai trazer alegria? A Exatamente. gente descobrir que pode passar tudo, a gente pode perder tudo, Uhum, mas existe algo que a gente nunca vai perder, que exatamente. sempre está ali garantido para nós. Isso vai fazer com que a gente viva de uma forma que a gente nunca viveu, num Uhum. lugar que a gente nunca conheceu e experimentou. Então, como isso não vai trazer alegria, só que a gente esquece, né? Esquece muito rápido. E aí eu começo a entender também, pela minha própria vida, né? Aham. De por que que o cristão somos tão instáveis emocionalmente. Justamente por isso, porque Ah, a gente acredita em princípios eternos, né? A salvação, o meu perdão, eu fui justificada, sou redimida. E isso para mim já é alegria, já é vida, já é abundância. uhum. Só que a gente, quando está nessa terra, no dia a dia, a gente não vive com esses princípios. A gente vive só pelas coisas terrenas, mesmo espiritualizando um pouquinho elas, né? Ah, eu Aham. orei por essa casa, ah, eu orei pela minha família, eu oro pelos meus filhos. E sim, a gente traz todas essas coisas, Uhum. mas como a gente valoriza muito as coisas e as pessoas. É. Muito, Senhor, eu te entrego o meu casamento, o meu Aham. marido, e sempre é com algo. E Sim. se a gente ainda não tem, então Deus tu prometeu, cumpre os meus Uhum. sonhos, Uhum. sabe? É sempre levando para o Senhor coisas, situações ou pessoas. É E verdade. por isso que quando eu levo algo que é totalmente terreno, não é Uhum. eterno, Uhum. minhas emoções vão ficar de cima para baixo, porque elas vão, quando eu tenho, vão ficar acima, mas quando eu perco alguma delas, vão ficar para baixo. Então Deus cumpriu uma promessa, mas a outra não. Mas às vezes o meu filho não deu, mas o meu marido, sabe? Tipo, é tudo. Mas Deus, quando que eu vou chegar na vitória? E a vitória, o que que é? Casamento, filhos, dinheiro, viagem, Sim. sabe? É tudo. Parece que até ministério, igreja, tipo, eu não estou falando de coisas seculares, mundanas ou Uhum. religiosas, estou falando de vida, vida na Uhum. vida. Então, como a gente não tem tão claro isso no dia a dia, esses princípios Sim. eternos da alegria, independente de qualquer coisa, a minha alegria está na salvação, no Uhum. meu perdão. Eu era inimiga de Deus, mas agora sou perdoada. Isso já faz a minha vida inteirinha. Tenho ou não tenho um casamento bom, tenho ou não tenho carro, tenho ou não tenho. Então a minha saúde, as minhas emoções vão Ah, obedecer a esse princípio. Faz entendi. sentido? Tipo, as minhas emoções Uhum. sempre vão obedecer às minhas crenças. Então, sempre que eu Entendi. tenho uma instabilidade, Aham. alguma crença está fraca. Mas fala a verdade, Laura. Como deve ser um processo muito cruel, muito difícil, uma terapia com alguém que não acredita em Deus, né? Você não pode, na verdade, e ela não quer, Uhum. que os argumentos passem por uma questão espiritual, né? E É. daí, meu Deus, o que que faz? Então, no caso de o terapeuta não ser cristão, é Aham, pura teoria psicológica, né? Pura teoria terrena que pode ter muita utilidade temporariamente, né? temporariamente, né? É, e o paciente quando não é cristão também. Agora, quando eu trabalho com pessoas não Uhum. cristãs, para mim é um desafio, claramente, porque É, a né? minha tendência é julgar Jesus Aham. por todo lado. Mas eu já tive experiências, por exemplo, não, não é cristã. Tá, então eu vou só julgar Uhum. princípios. E eu simplesmente, por exemplo, isso, tu tá colocando muito tua alegria no teu trabalho. Tu acha que o teu trabalho não Tá, pode acabar? Vai. entendi. Então, tu tem algo eterno para Hum. pensar? Tu tem algo que não acabe? Não. Tu acha que não faz falta? Então, sempre eu tento que Eu tenho uma trabalhar. ideia. Jesus! É. Então, sempre é Entendi. desafiador para mim, que eu Claro, né? já sou muito Imagino. acostumada. Meu Aham. cérebro está treinado para trabalhar Uhum. com a Bíblia, assim, com a pessoa. Sim. Mas é muito legal também quando a pessoa, né, começa a ter, tipo, por exemplo, teve, esse já foi faz tempo, né, uma pessoa não cristã, Uhum. mas ela era muito aberta, né? Eu pedi Tá. permissão também, tipo, olha, eu acredito muito na Bíblia, né? Uhum. Como a Bíblia é um livro universal, então ninguém Uhum. vai te processar por Sim. isso, né? Como ferramenta terapêutica, ela tem bastante provérbio que vai te ensinar a pensar, não sei o que, que beleza, Boa nunca tinha ideia. pensado, não sei o que e tal. Aí eu comecei, tu acha, tu topa a gente trabalhar um dia
pela semana te coloco uma tarefinha, daí tu me traz o que Uhum. que tu acha que a pessoa está falando naquele poema. Sim. Demais, mas que... E aí eu comecei, tipo, um discipulado, não é Que discipulado, né? legal. Mas um processo, um acompanhamento de dela começar, nossa, mas ele fala muito de Deus, por quê, né? E aí ela mesma começa, a Bíblia começa a evangelizar Que ela, né? legal, Laura. Daí você chegou na tarefinha de hoje você precisa fazer uma oração de entrega. Não cheguei, olha, não cheguei nesse ponto ainda, porque o processo fechou e Aham, ainda não foi, tipo, não terminamos nisso, aham. mas com certeza Que legal. o meu trabalho com essas pessoas Sim. queria terminar nisso, né? Muito bem, Laura. Eu falo muito, né? É nada, uma bênção, tá muito legal. Eu queria agora entrar numa sessão de perguntas aqui Ai, com Jesus. você, sobre, voltando para Laura, né? Tá. E fala para nós uma pessoa que te inspira ou já te inspirou na fé. Ai, gente. Essas perguntas, eu ouvi essas perguntas de podcast e eu sempre fico pensando, ouvindo, meu, quem que eu falaria? Quem que Agora tô falaria? aqui no microfone. Tá, eu acho que para ser assim, bem de vida na Uhum. vida também, carne e osso, trazer uma pessoa que eu conheço a fé, Tá, mas também que eu conheço as lutas que ela tá. tem para permanecer nessa fé, que eu acho que isso fala ainda de mais fé, Meu Deus, sim. né? Uhum. A minha irmã. Que legal. A minha irmã do Uhum. meio, Tá. ela ela casou, ela tem uma família muito, muito, muito Como que é o nome bonita, dela? Natália. Natália. Natália, ela entende português? Não, tem que Natália, falar eu vou falar em espanhol. português, você vai falar em espanhol, se você o que eu vou falar, tá? Tá. Natália, se você estiver assistindo, você tem que estar assistindo, porque é tua irmã que está fazendo esse podcast, você precisa se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e encaminhar aí para Colômbia toda. Bogotá precisa conhecer Isso. esse podcast. Vai. Agora fala espanhol. Já, agora? É, opa. Natalia, tú que estás viendo este podcast, necesitas ir al canal de AdPodcast, Yeah. yes, e inscribirte para que el podcast llegue a Colombia y a otras naciones. Olá. Pronto, fala da Natália. Então, ela tem um casamento muito, muito bom, graças a Deus, o meu Tá. cunhado super legal, os meus sobrinhos. Só que ela era, eu te falei, não, ela era muito boa Uhum. nos estudos. Então, Tá. ela é daquelas de 1000 por hora, que fazer tudo ao mesmo tempo, Aham. solteira, ela tinha muito trabalho, era muito boa sempre. E quando casou, nos primeiros anos, Deus pediu para abrir mão do trabalho. Do trabalho, Então, olha aí ela só. começou a luta da fé dela, né? Porque o Uhum. marido, né? Eu acho que geralmente tem essa regra, né? A mulher que é Tá. leoa casa com o ursinho, né? Então, aquele homem bem fofinho, Mas que número ele passivo. era? Nem vou falar Tá aqui, bom, tá bom, tá bom. nem vou falar. Tá bom. Você Depois é você muito me gente conta fora boa. do ar. Eles casaram super bem, só que uma mulher com essa velocidade para ir 10 por hora foi um pouco Aham. difícil. Mas se amavam, né? Aí tiveram filhos, aí Deus confirmou para ela que ainda não era para voltar para o trabalho, mas ficar cuidando dos filhos. Então, quem conhece minha irmã Meu Deus, você me sabe que entrega. era muito, muito Uhum. difícil. E depois disso, a empresa do meu cunhado quebrou. Era uma empresa de Tá. importações, pandemia quebrou todinha. E Deus Que continua dó. falando para minha irmã, não procura trabalho, deixa ela resolver. Olha só. Então, para mim é fé porque eles ainda com dois filhos, meus sobrinhos maravilhosos que eu amo, mas eles têm, eu Hum. acho que eles têm um TDAH muito, muito forte, porque eles são muito imperativos Tá. os dois. Então, numa casa assim, com uma situação totalmente difícil financeira, se a minha irmã Desistiu. procurasse trabalho, com certeza ele ia achar Uhum. muito bom remunerado. Mas a Uhum. ordem era não, né? Então Olha ela só. honrou o marido, ela sempre. Então eu sei, e eu, tipo, hoje está num processo de ainda Uhum. sair dessa situação. Ela faz Tá. homeschooling com os meus sobrinhos, e Deus começou a entregar um ministério infantil para ela, né? De famílias, né? De como a esposa é Tá. esposa em casa, ainda sendo uma mulher desse jeito. Então, Entendi. para mim é uma fé purinha que todos os dias, quando ela me fala, meu, tá muito difícil hoje, as crianças, o dinheiro ainda não vem, o meu marido, né? Uhum. Mas Deus vai nos sustentar, mas Deus falou, Deus vai fazer. Então, para mim, essa fé que às vezes eu tenho vontade de falar, meu Deus, procura trabalho, meu Deus, saia disso, você Tá. sabe fazer.
Olha só, Mas a fé te dela inspirou. é muito bom. Uma pergunta aleatória aqui dentro disso que você falou. Você, como psicólogo, acredita no homeschooling? Acredito muito. Acredita? É? Uhum. Eu sou muito fã do homeschooling Sério? agora. Aham. Para Sim. todo mundo que tem coragem ou para quem tem o chamado, o dom para Não, ensinar? acho que não, acho que isso não tem a ver com o dom de ensino. Eu acho que isso tem a ver com a maternidade. É, Eu acho que é que aí eu sei que entra num debate ali, porque a aqui no questão Brasil ele é muito. mas fora isso, a questão das crianças, o desenvolvimento social das crianças e tudo Não, isso não mais. tem. O homeschooling hoje, ele já é tão estruturado, só que o Brasil eu acho que ele não é muito aberto. Não Não, sei se ainda ainda é não. legal, não é? Colômbia está bem mais desenvolvido nisso, porque homeschooling não é ter criança fechada em casa, né? Homeschooling é adoutrinar a criança nos princípios da doutrina familiar, né? Aham. No ensino da vida. Então, por exemplo, a minha irmã ensina biologia levando eles no parque, levando eles no museu, tipo, e eles têm grupinhos de homeschooling, então eles fazem esportes juntos, eles vão para o museu juntos, eles Ah, vão tá. para o parque juntos. Então é uma estrutura bem maior, Mas assim, tem dedicação total, 100%. Mas né? aí eu acho que isso tem a ver mais com o modelo de Materno. família que Deus criou, porque se Deus Legal. te Ah, entregou um sim. filho, por que que tu vai entregar para outros Ah, criarem, sim. Se a né? gente pensa dessa forma, é É a perfeito. doutrinação da Tá. família. Não Mas tem é que abrir sobre mão, né? Abrir mão da mestre. sua profissão para poder dar conta, né? É, eu acho que tem famílias que conseguem fazer as duas coisas, depende do trabalho dos pais. No caso da minha irmã, ela precisou abrir mão de Entendi. tudo, né? Muito bem. Fala para nós uma coisa que você pensa diferente da maioria das Tipo pessoas no isso. Brasil e na Colômbia. É, tipo isso. Ai, gente, essa pergunta, além disso, não, mentira, isso não, né? Que eu pense diferente, que eu pense diferente. Ah, pode ser qualquer Qualquer coisa coisa boba? boba. Davi Lago foi pro esporte, né? Falou de um time que ele torcia, que ninguém torce, não sei o quê. Ele Tá. forçou a barra também, né? Acho que um dia reparei que veio na minha cabeça é que, diferente de todas as mulheres, sou zero consumista. Ah, Tipo, não, muito diferente. Sério? Zero muito, consumista? muito. Tipo, se eu tenho dinheiro, eu esqueço que vou no shopping pra gastar, não Sério? vou. Fala mais lá. Ah, Sim. tem uma verdade de trás. É Mentira, mentira. importante. Não, acho que Legal. não faz diferença pra mim ter mais É? uma roupa, mais uma. Eu gosto muito de viajar. Então, eu Tá. acho que quando tem um dinheiro ali, eu já começo a É. economizar mais para ir conhecer outra cultura, eu acho que é isso. Mas de ir lá, eu tenho, por exemplo, eu tinha um problema com a aerolínea, daí eles me deram o dinheiro Uhum. tem um nome ali, por Uhum. compensação, enfim. Tá. Aí eu tinha esse dinheiro e ficou. Tipo, eu esqueço mais ou menos que, nossa, Tá. chegou, glória a Deus. Aí eu contei para uma amiga, nossa, chegou faz 3 dias esse dinheiro. Meu Deus, como tu não foi no shopping comprar tênis, aquele tênis que tu queria? Como tu não comprou aquele tênis que... Então aí eu me sinto às vezes tipo, meu, será que eu não queria? Anormal. Ah, bem, deixa, É. em algum momento eu vou comprar alguma passagem. Muito bem. Achei isso. E fala pra nós uma coisa que já aconteceu com você que pouca gente sabe. Ui, meu Deus. Tipo assim, você já, sei lá, já pensou, você tem TDAH, psicólogo com TDAH e mais algum, e Não. mais qual outro transtorno? Agora já deu transtorno. Fala assim, ô, bom, enfim. Já falei que tive burnout. Já Hum, falei que tive sintomas de depressão. não, Acho que quem diagnostica. mas não sabe, né? Quer dizer, que Não, te acho que conhece, quem diagnostica. que as pessoas te conhecem. De repente a Natália, você vai contar um negócio que ela fala, pô, não acredito, cara. Não acredito. Que eu. É algo ruim, tá? Mas acho que eu nunca contei microfone aqui. Conta. Eu fui. Ai, que horror contar isso. Agora que eu vou. Vai acabar com a Aqui vai. carreira agora. Não, não é nada que eu Ela fiz. tinha 20 pessoas fazer contato agora para terapia. Não foi que eu fiz uma coisa errada. Ah, Fizeram comigo. você matou o Não matei. cachorro. Não, Ah, eu fui drogada na rua.
Só que Ah, na Colômbia tinha, nesse tempo tava na moda, né? Uma ah, droga que se chama escopolamina, que tipo sopram pra conhece não? ti e o cérebro fica bugado, só que tu fica acordado. Então tu fica consciente, Tá. aparentemente, mas tu não sabe o que tu tá fazendo. Aí eu tava indo pra faculdade e eu tava atravessando a rua, chegou um velhinho e jogou escopolamina em mim. Sério? Perdi toda a noção de tudo e eu acordei no banheiro. Gente, contou isso Você e ficou riu muito, porque eu to... nunca conto, tu né? ficou total ali sem perdida, sem saber o que Perdida. estava acontecendo e você per- não lembra o que Não, não aconteceu? lembro. Eu só lembro acordar no banheiro. Acordar no banheiro. Eu tava assim, tipo, encostada na parede. Eu lembro do o cabo do Hum, fonezinho, tipo, hum. ali, pendurado assim. E Eu muito tempo acordei assim, um você banheiro bem ficou. pequenininho. Não, não lembro. Não lembro quanto Você tempo. não Não sabe lembro se como alguém que eu te levou, cheguei. te largou lá, se você Nada. Eu tava chegou. vestida, graças a Tá, Deus, graças a mas Deus. a minha bolsa tava toda jogada no chão, tudo. Aí, claro, imagina o susto de sair do banheiro, né? Não sabia onde estava, É, enfim. ganhou, né, não? Isso daí, viu, Natália? Eu ri, gente, mas no momento foi muito grave. E aí, enfim, daí eu saí com todo temor do banheiro. Meu Eu Deus, estava hein? no Dunkin' Donuts de Bogotá, perto da Ah, minha faculdade. E aí, quando eu saí, o garçom falou: Ah, tá tudo bem? Foi um prazer te atender. Aí eu falei: Obrigada. imagina, se deve ter causado lá, né? Chegou falando, não sei o quê. Vê tudo aí, eu quero o cardápio inteiro. Sei o que que eu fiz. O fato foi que eu saí, comecei a procurar meu celular. Não tinha celular, Tá. não tinha dinheiro, tinha roubado tudo. Ah, E roubaram aí tudo? roubaram. E aí fui lá na Colômbia tem cabine de telefone, então te emprestam um Hum, celular para ligar. hum. Aí o telefone que veio na minha cabeça foi o meu ex-namorado. Não acredito. Não O... tinha, imagina, não decorou. Quem Aham. decora, né, telefone? Aham. Mas esse estava na minha cabeça. Ainda drogado, lembrei. Olha só. Liguei para ele, falei que tinha acontecido. Aí já estava perto da faculdade, cheguei no consultório, já estava fazendo prática. E desmaiei. E aí começou todo o processo de desintoxicação. Meu Jesus amado, por essa ninguém esperava, hein? Ninguém sabia disso. Ô, Laura, agora fala pra nós um livro que todo mundo precisa ler. Fora os teus, né? Tá, fora dos meus. É, Tá, os meus precisam ler, são muito bons. por favor, hein? Mas tem um que eu só vou pegar aqui, Uhum. é um livro, gente, é genial esse livro. Deixa eu ver se aqui ele abriu. É Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Deixa eu só. Espiritualidade emocionalmente saudável. Saudável. De quem que é o livro? Aqui está. Peter Scazzero, duas Z. Ele é da onde? Da Colômbia? Não, acho que ele é gringo, é americano. Tá, mas Espiritualidade tem em português o emocionalmente livro, saudável. tá? Tá em português. O subtítulo é Desencadeie uma Revolução com Cristo. Ele fala de tudo, corpo, alma e o espírito. Ele é muito, muito bom de como faz Bem. ciente de todas as áreas da vida, né? Ele recomendo. Muito bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente não sabe qual livro ainda, se é um dos livros da Laura ou esse. Para você que está até agora conosco, acompanhando até o finalzinho desse vídeo, a gente vai fazer uma proposta para você. Você precisa estar nos seguindo no Instagram e você precisa nos acompanhar aqui, se inscrever no nosso canal do YouTube e ter feito um comentário desse vídeo. Se você cumpriu com esses três requisitos, você vai fazer parte do sorteio de um desses livros, tá bom? Então a gente vai estar fazendo. A gente está atrasado com os nossos sorteios, né? Você que nos acompanha aqui desde o começo, a gente tem uma tarefa para fazer, que já já a gente vai fazer. A gente vai divulgar isso no nosso Instagram, os ganhadores dos últimos livros que a gente deixou passar um pouquinho, né? Mas a gente vai recuperar isso em nome de Jesus e o da Laura agora também entra aqui.
Bom, gente, foi muito legal nós estarmos juntos mais uma vez nessa conversa inspiradora. E agora, aquele momento que eu falo para você, além de tudo, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser bastante importante para pessoas que precisam saber mais sobre esse conteúdo, ter essa inspiração a partir da vida e do testemunho da Laura e também é, pensar um pouco, né, sobre essa questão da saúde mental, a saúde integral na vida do cristão, nas nossas vidas. É importante a gente pensar sobre isso e procurar ajuda. Laura, é o seguinte, né? Se despede de nós, de repente deixe alguma mensagem final para aquelas pessoas que estão te conhecendo agora, que vão começar a te seguir ali no Instagram. A Laura vai passar uma temporada, eu acho, né, na Colômbia, Vai. e mais Deus sabe, né? Deus Deus sabe de sabe de todas as todas as coisas, a coisas. gente não sabe de nada. Uhum. Mas não, muito obrigada por esse espaço. Eu amo o ensino, eu amo falar. Eu não gosto muito de falar da minha vida, mas eu gosto também de compartilhar tudo que Deus tem feito na minha vida. E o que eu poderia deixar para você e para vocês, né, Uhum. todos os que estão ouvindo? Eu acho que algo muito básico que a gente sempre esquece, né? De Sim. viver o que nós acreditamos. Eu acho que se a gente conhece a Bíblia inteira e pratica de carne e osso o que diz a Bíblia, não precisaria existir psicólogo, Hum. não precisaria existir terapia, não precisaria existir muita ajuda de ser humano que a gente criou nessa terra, que hoje claramente é muito útil, mas a gente tem tudo. Quando a gente ouve o Senhor e acredita nele, confia nele, humilhando a nossa inteligência, humilhando a nossa racionalidade, o nosso orgulho, o nosso achismo, né? Eu acho que é ali que nós começamos a viver uma vida em abundância, ali que nós começamos a viver uma vida alegre em todas as áreas da nossa vida, ali que nós começamos a conhecer a riqueza do casamento, dos filhos, de qualquer área que a gente esteja vivendo, nós começamos a enxergar uma verdade maior. Então, eu acho que isso é uma das preciosidades do meu trabalho. Eu ouço muitas histórias no dia, na semana, no mês, muitas histórias muito diferentes. Mas não tem nenhuma que não consiga se aplicar à Bíblia, não consiga se aplicar às palavras que Jesus falou. Olha só. Todas encontram um sustento ali, né? E todas as histórias podem ser confrontadas e humilhadas por algumas palavras que Jesus, pela palavra, né? Que é Cristo, né? Então, Sim. quando Jesus entra, ele precisa humilhar a nossa razão, a nossa vida, o nosso eu acho, a nossa religião, que é o que mais, né, o povo cristão tem. Então, acho que é deixar isso, né? Essa vulnerabilidade e essa urgência de conhecer Jesus em cada área da minha fome, do meu sono, do meu jeito de vestir, do meu jeito de gastar o dinheiro, né? Da vida real mesmo. Sim. Então, acho que é isso. Muito bom. Gente, eu termino aqui agradecendo também ao Heron, que está conosco, firme e forte. Esse projeto você sabe, você que nos acompanha desde sempre, que só é possível pelo envolvimento e coração do Heron. Deus colocou esse projeto ali também no seu coração para que fosse possível. E agradecer você que está aqui conosco em mais um episódio. Você que tem curiosidade de saber a carinha do Heron, eu não vou falar para ele colocar a foto dele aqui, porque eu já falei, ele não fez. Mas você vai conhecer o Heron nos nossos sorteios. No sorteio dos nossos livros, o Heron vai estar ali presente, e você vai conhecer. Então, na verdade, o nosso galã do podcast aqui, que é o Heron. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.